ok, me orienta aí, criador, porque é com você. Na hora que eu consegui fazer, que a Bianca falou assim, quem faz a, a sessão é o criador, não é você. Nossa, foi assim um alívio e muito mais fluido, assim. Foi muito, muito interessante, muito legal. Foi uma ótima experiência. E você conseguiu fazer em você mesma também? Treinou só em outras pessoas? Conseguiu treinar em você mesma? Eu consigo fazer em mim, só que eu acho que é muito mais fácil nos outros. Em você, onde você percebe que bloqueia quando você faz em você? Onde você percebe que trava? Hum, eu fico assim, eu fico em dúvida se eu for mais para trás, se eu vou saber lidar com isso. Sim, é como se é um receio de alcançar idades mais antigas e não conseguir fechar, talvez? Isso, exatamente. Consigo. É, geralmente assim, o que é o mais importante, né? Sair do básico e a primeira coisa é você aprender a ressignificar. O que é o ressignificar? É você conseguir dar um outro sentido para aquele trauma. E como que geralmente a gente consegue dar um outro sentido para o trauma? Quando a gente consegue ver mais aprendizados do que coisas ruins que vieram a partir daquilo, né? Então, é importante, o que ajuda muito para você fazer o digging em você? Ajuda muito você anotar num papel, porque aí você não se perde, né? Então, geralmente, quando eu vou fazer um digging em mim, eu imagino que existem três pessoas. Eu imagino que sou eu, a Gabi cliente, imagino que tem a Gabi, que é terapeuta, imagino que tem a Gabi que tá aprendendo o digging. Então, aí eu sento na cadeira da Gabi cliente e aí eu fico ali pensando, mas quando foi que a terapeuta, a Gabi terapeuta pergunta, quando foi que isso aconteceu? Aí a Gabi cliente para e pensa, espera, quando foi que isso aconteceu? Não sei, me vem uns 7 anos. Aí a Gabi que está assistindo, ela fica, tô entendendo o que está acontecendo nesse digging. É igual você assistindo o digging na sala de aula, né? É como se tivesse uma terceira Gabi que fica assistindo o que está acontecendo. Então, é importante quando você está fazendo em você oscilar entre esses dois papéis. Pera, agora eu vou pensar como terapeuta e agora eu vou pensar como cliente. Então, é como se fossem duas cadeiras diferentes, como se você, às vezes até a dinâmica de sentar em cadeiras diferentes ajuda, você colocar uma cadeira de frente para outra, e aí você ficar sentando numa cadeira, sentando na outra, isso te ajuda a sair do papel. Né? Agora eu sou cliente, agora eu sou a terapeuta. Então, anotar os diggings no começo, eu acho que é muito importante, principalmente o auto-digging, né? Porque eu vou anotando o que tem de pior, igual a gente fez na sala, o que tem de pior, o que tem de pior, o que tem de pior. Vai anotando. Na sequência daquilo que você percebeu, você percebe aonde que está o padrão. E aí você vai desfazendo, você vai buscando a origem desse padrão. Onde foi que esse padrão começou? Né? E aí chegou lá, a gente faz aquele pedacinho de ressignificar, ver os aprendizados, liberar, agradecer, liberar os R's, pode liberar choques e traumas, e aí depois terminar nutrindo a pessoa com os downloads, né? Porque o download, ele sempre te ajuda a costurar aquele movimento, ele sempre vai fazer esse movimento do costurar, de não deixar a pessoa aberta. Então, lembrar de colocar band-aid quando você não sabe se você fechou todas as idades, né? Então, no final é importante. Você me permite colocar um band-aid nessa questão que ficou em aberto, que possa ter ficado, ou qualquer questão que possa ter ficado em aberto para você? A pessoa vai dizer sim. E aí você vai, criador é comandado por um band-aid sobre essa questão. Grátis, está feito, está feito, está feito, mostre. E aí você imagina que um grande band-aid energético está sendo colocado sobre a questão daquela pessoa. E aí é importante você fazer muito em você, né? Testar muito em você, porque quanto mais você se trabalha, mais coisas você vai percebendo, mais coisas você vai vendo como você pode fazer isso diferente. Então, o autodigging, ele é muito importante. E leitura. Leitura tem que treinar. Porque as leituras, elas vão te orientar muito, assim, vão te dar muita noção de muita coisa. Eu lembro que, para eu poder treinar as leituras, eu ficava, tipo, inclusive treinando assim, tá bom, quantas frutas tem embaixo dessa toalha aqui na cozinha? Criador, me diz quantas frutas tem. Aí, tipo, 2 maçãs e uma banana. Aí eu abria, tirava o pano, olhava, tinha 2 maçãs e uma banana. Então, assim, você treinar e escutar o criador, treinar essa conexão com o criador é importante também. Okay.
E só mais uma coisa, nós aprendemos 3 Gs, que é o do medo, do ressentimento, que é ressignificar, liberar os Rs, né? E qual Doenças, que era o outro? doenças e manifestação. O de doenças é o que estava acontecendo na sua vida quando a doença começou. Lembra que eu mandei um resumo no grupo para vocês de doenças? Eu coloquei um resumo que é um resumo de outras aulas que eu dei, que ele tem essa parte do resumo das doenças, né? Que sempre que tem uma doença, existe algum trauma que faz essa doença desencadear. Então, o que estava acontecendo na sua vida quando essa doença começou? É a primeira coisa que você precisa perguntar para uma pessoa que está passando por qualquer tipo de doença. E aí a pessoa vai dizer, nossa, nada estava acontecendo, mas meus pais não paravam de brigar nessa época, na minha vida nada estava acontecendo, eu estava ótima, eu estava namorando, estava muito bem. Mas, nossa, meus pais estavam se separando, a vida deles estava um caos. Aí a pessoa entende que o caos da vida dos pais não influencia na vida dela, na cabeça dela não tem nada a ver. Só que o câncer começou quando os pais se separaram. Aí a primeira coisa que você pensa, tá, separação. Quando eles separam, provavelmente tem algum gatilho, e esse gatilho vai fazer a pessoa desencadear a doença. Então, talvez a gente pode falar, quando o pai e a mãe se separam, primeiro pode ter um gatilho de rejeição, pode ter um gatilho de traição, pode ter um gatilho de separação, né? Então, assim, quais são esses gatilhos que vêm? Por exemplo, o que é pensar como um Theta Healer? Minhas filhas chegaram para mim e falaram assim, mãe, no Natal, elas chegaram de São Paulo, né, passaram o Natal Réveillon com o pai, falou assim, mãe, a avó morreu uns 5 dias antes do Natal, a avó do pai, a bisavó delas, e elas nem tinham muito contato, elas já estavam muito velhinhas, já era meio que esperado. E aí elas chegaram e falaram assim, mãe, no Natal teve uma homenagem para a avó Mariana, e todo mundo chorou da casa, menos a Júlia. A Bia falou, eu não consegui nem ficar até tarde, eu até dormi mais cedo. E a Bia falou, eu chorei muito. Falei, nossa, filha, que bom que você conseguiu expressar. E a Júlia falou, eu não chorei, eu fiquei rindo. Tava todo mundo chorando e só eu fiquei rindo. Aí eu, Teta Healer, como é que eu penso? Peraí, vamos lá. O que ela tá me contando é, dia do Natal, a família inteira chorando, a homenagem da avó que morreu há 5 dias, e ela é a única que ri de todo mundo chorando. O que ela tá me dizendo? Mãe, a vovó morreu e eu não consegui entrar em contato com as minhas emoções. Tanto é que eu não consegui que, diante de uma situação que estava todo mundo chorando, eu achei engraçado. Eu fiquei rindo. Mas aí eu paro e penso assim, aí eu sou mãe Teta Healer, né? O que eu vou pensar da minha filha? Eu falo, bom, ali foi a morte, ela é um gatilho de separação. Se ela está olhando para um gatilho de separação e ela não quer entrar em contato com essa dor, é porque ela já passou provavelmente por algum gatilho de separação e que isso doeu muito nela. Só que doeu tanto que ela fingiu que isso não aconteceu. Aonde foi? Provavelmente a separação do pai, porque eu me separei do pai delas e eu mudei para Uberlândia, o pai ficou em São Paulo, depois o pai mudou para Miami. Então elas veem o pai hoje 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Na época de pandemia ficaram um ano inteiro sem ver. Ele é presente, ele é super presente, ele liga direto, elas conversam, super amoroso, é um ótimo pai. Só que existia um gatilho de separação. Então, quando provavelmente a gente se separou, ou a separação física dela com o pai, o distanciamento dela com o pai, gerou uma dor tão profunda e uma dor tão grande que ela bloqueou isso para que ela não pudesse sentir. E aí, quando eu vou analisando a personalidade da minha filha, eu vou percebendo, nossa, realmente ela tem um gatilho aqui, alguma coisa relacionada a questões de rejeição, de separação. Sempre que tem alguma coisa de separação, ela bloqueia e ela evita entrar em contato com a emoção. Sempre que a irmã tá chorando porque tá com saudade do pai, ela ignora e finge que não tá em saudade do pai, que ela é ótima, que ela é forte, que ela é saudável. Então, assim, mas porque tem alguma dor que ela não tá querendo olhar. Só que eu, mãe, não posso chegar e falar, filha, senta aí, identifique agora que você tem um gatilho de separação e nós vamos resolver isso agora. Eu não posso chegar nela assim, eu preciso deixar ela trazer isso para a terapia. Ela precisa chegar e falar, mamãe, eu percebi, eu falei para ela, nossa filha, mas você percebe que quando você me conta que você não chorou, que você estava sorrindo, talvez seja uma parte de você que estava evitando sentir essa dor da desconexão da avó Mariana? Você consegue perceber isso? Mas eu não senti nada. Não, eu entendo que você não sentiu nada. Eu também acho que você não sentiu nada, mas você não sentiu porque você bloqueou de sentir.
E aí, você percebe nessa situação que talvez seja importante fazer um digging sobre isso? Sim, então tá bom. Quando você quiser trabalhar isso, você me avisa? Tá bom. Até agora ela não falou. Então, eu não posso chegar, elas estão com 8 anos hoje, eu não posso chegar e falar, acabei de perceber um padrão, senta que nós vamos trabalhar. Porque eu não sei se ela quer trabalhar isso. Eu não sei se ela está pronta para mexer nisso. Quando que uma pessoa está pronta para trabalhar uma questão em sessão? Quando ela traz aquela questão à tona. Por exemplo, você vai trabalhar com um cara, eu dei curso de teta num presídio. E a maior dor dos caras do presídio, vocês sabem qual é? Sair de lá. A maior dor das pessoas é sair de lá. Eles têm medo de não se inserir de novo no meio social. E eu não posso chegar para um cara no presídio e falar, tá bom, eu cheguei e vou fazer uma sessão em você. Eu não posso chegar para um cara e falar para ele, olha, eu sei que você matou uma pessoa, e o cara vira para mim e fala, mas eu quero trabalhar uma questão com a minha mãe. Pô, eu sei que é uma questão gritante, que talvez ele tenha matado alguém, por isso ele está ali. Mas quando ele me contratou, quando eu fui lá trabalhar com ele quer trabalhar o ressentimento que ele tem da mãe. Ele não quer trabalhar a situação dele ter matado uma pessoa. Se você algum dia percebe que tem uma situação gritante que uma pessoa precisa trabalhar, mas a pessoa está te pedindo para trabalhar uma outra coisa, você vai trabalhar com essa outra pessoa aquilo que ela está te pedindo. E não o que para você é evidente que tenha que trabalhar. Não é evidente que tem que entender por que ele matou alguém. Tá bom, mas ele trouxe isso na sessão? Não. Então, é muito esse lugar de conseguir respeitar também o que as pessoas trazem. É a mesma coisa. Eu não posso chegar e ver que é óbvio que eu tenho que trabalhar um desafio da minha filha. Eu não posso chegar nela e falar, senta aí que nós vamos trabalhar seu desafio. Eu não sei se ela está pronta, não sei se ela quer. Então, principalmente com essa questão de filhos, né, que eu sei que muitas de vocês estão querendo trazer essa prática já com os filhos, ter esse jogo de cintura de saber como abordar, quando abordar. Eu sempre trago o meu ponto de vista. Ela, mãe, eu tô percebendo que eu tô muito triste por causa disso, disso, disso. Aí eu falo, tá, mas não é por causa disso. Seu gatilho é esse, tá acontecendo por causa disso, porque isso aconteceu lá atrás, tinha a ver com essa pessoa. Aí quando alguém tá repetindo isso, você tá lembrando dessa raiva, percebe? É verdade, você tem razão. Tá bom, quer trabalhar? Quero. Geralmente, graças a Deus, minhas filhas querem trabalhar tudo na hora. Eu sempre falo, vamos trabalhar agora. Mamãe, agora. Vamos, senta, vem aqui no quarto. Sai, Júlia, mamãe vai fazer sessão em mim. Tipo, elas ficam disputando quem é mais, quem se sente mais importante. Dá licença, a gente tá em sessão. A mamãe tá fazendo sessão em mim. Então, elas ficam meio, mãe, depois sou eu, tá? Depois, quando você acaba a sessão com a Bia, eu tenho 5 diggings para fazer. Então, depois que você terminar, você me chama, porque eu tenho 5 diggings. Aí eu falo, tá bom. E ela sai assim, ó, abrindo tudo. Senta na cadeira, já começa a chorar que nem louca. Tá doendo. Aí já abre 300 coisas, eu falo, filha, respira, me conta uma coisa de cada vez. Deixa a mamãe ressignificar uma coisa pra gente poder ir para outra. Porque você já me abriu 10 raízes aqui, 10 coisas para a mamãe ressignificar, e a mamãe ainda precisa trabalhar uma coisa de cada vez. Como elas já sabem que tem essa sequência de ressignificar, elas já vão trazendo os traumas direto. Criança, geralmente você não tem muito para cavar, né? A não ser que você vá em vida passada, vida genética histórica, que vocês vão aprender no curso do Digging. A criança, geralmente, como tem, tipo, 8 anos de idade, é muito fácil, porque você tem pouco lugar para transitar ali. Então, os traumas, geralmente, eles são muito pontuais, né? A criança, ela traz um trauma muito pontual. O dia que o cachorro foi embora, o dia que a moça que trabalhava aqui deixou de trabalhar e eu gostava muito dela, o dia que a mamãe foi trabalhar e demorou para voltar. Então, eles têm traumas muito pontuais. Então, ressignificar isso geralmente é mais fácil, né? Mas, assim, como as meninas já entendem, elas já vão, tipo, abrindo 300 coisas. Eu tenho que ficar ali pedindo um anjo, pelo amor de Deus, o criador manda anjo, manda tudo para conseguir fechar essa sessão, porque 50 coisas ao mesmo tempo para trabalhar. Mas o segredo também é não deixar acumular, né? Elas fazem hoje terapia com uma psicóloga convencional e que ajuda muito elas, mas a psicóloga convencional traz muito coisas para o lúdico para elas, e eu faço sessões de teta com elas. Então, elas às vezes trazem algumas limitações, inclusive das sessões. Mãe, sabe que eu estava percebendo que hoje eu falei sobre isso com a psicóloga? E aí, na hora que a gente estava conversando isso, isso e isso me fez lembrar um padrão.
Mas aí ela só me trouxe esse padrão. Agora a gente precisa sentar e fazer uma sessão para ressignificar. E isso é muito uma sensação que eu tive, né, com o terapeuta, de trabalhar com terapeuta. Minha terapeuta, ela não é Theta Healer. E eu fico brincando com ela, eu falo, cara, minha sessão com você é só se eu ficar me levantando os BOs e eu tenho que ficar sentando e me fazendo teta aqui. Você dá um jeito de fazer os cursos de Theta Healing, tá? Me faz sessão completa, porque eu chego aqui, conto as coisas e geralmente ela fica só pegando os gatilhos na minha fala. Ó, percebe quando você trouxe isso, que isso aqui você precisa olhar? Ó, tá percebendo que não sei o quê? Então, coisas que às vezes eu converso e eu passo batido, ela vem falar, opa, olha aqui. Opa, olha aqui. Né? Então, eu me trabalho com teta, me trabalho com outras pessoas com teta healing também, outros terapeutas que eu recebo sessão, né, que faço troca de sessão, e também tem terapeuta que não é do teta, e aí eu percebo muito essa limitação, né? Às vezes ela mostra um padrão e eu falo, cara, se ela perguntasse aprendizado, ressignificasse aqui, fizesse um download ali, já tinha resolvido meu problema, eu saí da sessão muito mais leve. Aí, geralmente, eu falo para ela, tá de sacanagem, você vai me deixar aqui com esse BO. Você chegou, trouxe para mim que eu preciso olhar, agora eu vou para casa e vou digerir, é isso. Ela, não, você faz suas coisas de Theta Healing aí, você resolve. Né? Então, eu acho que é muito essa coisa assim, é importante a gente se trabalhar também, né? A gente ter uma pessoa, ter uma válvula de escape, fazer troca de sessão, para poder ver o que você precisa trabalhar. Eu gosto muito de reciclar curso, porque quando eu reciclo o curso é o momento que eu mais me trabalho. Porque ali eu tenho a lista de crença para testar, ali eu tenho, depois do curso do Digging, não, acho que depois do Você Criador, todos os cursos do Teta, eles têm uma lista enorme para você testar, todos eles. Vão ter listas e mais listas para você chegar lá e você ficar testando crença, e aí eu, caramba, olha esse padrão que eu tô. Nossa, olha isso, eu fiz esse curso ano passado, e eu não tinha dado nada da lista, mas agora deu tudo da lista. Aí você fala, não, Gabi, é sério que você faz um curso, aí você não dá nada da lista de crenças, só que se um ano depois você repete o curso, talvez possa dar tudo? Sim, porque depende muito da fase da sua vida que você tá. Né? O Jogo da Vida é um curso que eu amo refazer ele, porque ele trabalha o business, e aí sempre que eu tô meio travada com alguma coisa de business, eu vou lá e checo a apostila do Jogo da Vida. E aí, por exemplo, no ano passado, eu estava super tranquilo, e esse ano agora de 2021 para 2022, eu sempre finalizo o ano com o curso do Jogo da Vida. Eu fiz o curso e eu percebi vários programas que eu não tinha no ano passado, mas que subiram esse ano. Mas por quê? Porque tem a ver com o meu momento que eu estou vivendo hoje. Então você está me dizendo, Gabi, que se eu troco uma crença, pode ser que ela volte? Sim, depende do projeto que você está vivendo, depende do que você está vivendo ali. Por exemplo, tá bom, meu pai traiu a minha mãe. E aí eu trabalhei todos os gatilhos que eu tinha de traição. Aí um ano depois, você foi traída. Provavelmente pode ser que se aquilo não ficou bem resolvido, que aquelas crenças elas voltem para você. Que aí você fala, nossa, sabe quando você percebe que tem uma coisa que você já tinha resolvido dentro de você? Você fala assim, nossa, eu já tinha isso aqui resolvido dentro de mim, eu tinha certeza que eu já tinha perdoado essa história. Aí de repente sobe à tona e você quer quebrar tudo e você, por quê? Porque não está bem resolvido. Então, os cursos, eles vão fazendo esse movimento de fazer você olhar para questões que você ainda precisa ressignificar, né? Questões que você ainda precisa entrar no nível mais profundo para que você consiga liberar aquilo. Cada curso vai trabalhar uma camada da cebola, uma camada do que você representa. Então, hoje eu sou uma camada da cebola. Então, os primeiros cursos de base, eles vão trabalhar de uma forma muito superficial. Muito. Aí você fala, nossa, mas estou me sentindo num nível tão profundo de autoconhecimento e tudo. Sim, mas só que quando você chega lá na frente, você fala, nossa, olha as coisas que eu me trabalhei no básico. Cara, eu achava que eu estava revolucionando a minha vida. Mal sabia eu que tinha mais 800 camadas para baixo para eu poder trabalhar. Então, é muito quando o pessoal quando tem pessoas de cursos mais aprofundados do Teta, quando vão nos cursos de base, aí vem o pessoal, nossa, meu Deus, o meu digging. E a pessoa fala, calma, você não chegou na anatomia ainda. Calma, você não chegou no doenças e desordens. Por quê? Porque sim, o doenças e desordens ele é um curso que você trabalha assim, tudo que você nunca quis ver na sua vida, ele aparece no doenças e desordens. Tudo que você evitou ver no básico, no avançado, no DIG, no anatomia, tudo que você quis sempre deixar de lado, assim, que você falou, não vou olhar muito para isso, não, né? Já estou trabalhando tantas outras coisas, esse lado podre meu aqui, eu não vou olhar, não.
Doenças e desordens meio que não tem como você correr. São 10 dias ali falando sobre doenças e a doença ela é só um chamariz da crença. E aí você senta e é tipo você chegar no fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo do poço e você olhar para a verdade mais absoluta da sua vida que você nunca quis olhar. Tipo, é esse o movimento do doenças e desordens. Só que isso, eu acredito assim, pra gente, apesar de ter sido, né, o doenças e desordens que eu fiz agora no passado, apesar dele ter sido muito profundo, ele também foi muito amoroso. Então, foi um curso que ele teve muito acolhimento, foi um curso que teve muita amorosidade, que teve muita gentileza, tanto das pessoas que estavam trocando entre elas, como dessa parte de acolher os processos. Então, assim, você consegue olhar para isso sentindo que você está num ambiente de acolhimento. Né? Que tem pessoas que estão ali, que também estão olhando para a verdade mais profunda delas, e existe um respeito muito grande pela história do outro, quando a gente se trabalha dentro desses cursos, né? Eu acredito que é muito a energia da turma, a energia das pessoas que estão presentes ali, a energia, acho que do instrutor conta muito também nas aulas, né? Como que o instrutor está trazendo isso? Como é o tipo de acolhimento que ele está orientando? Porque às vezes um aluno, ele pode, né? Às vezes se engatilhar com outro aluno na sala, mas como que vai ser levado isso, né? Como que o instrutor vai guiar essa questão para poder fazer com que isso seja leve para todo mundo? Então, os aprofundamentos, cada aprofundamento, e aí você pode decidir a área que você vai se especializar. Pensa assim, ó, básico, avançado, digno, você é o criador, esses cursos iniciais, todo mundo clínico geral. Quando você entra no doenças e desordens, você vai ver a sua especialidade dentro do Theta. Você vai ver a sua especialidade de doença, a sua especialidade do que você vai trabalhar dentro do Theta. Então, por exemplo, hoje eu tenho muito como especialidade depressão, suicídio, câncer, mulher que quer engravidar, questões de alma gêmea. Eu trabalho muito isso. Por quê? Porque o universo começa a te mandar sempre pessoas que estão passando por essa situação. Então, por quê? Porque ele está treinando você para essa especialidade. Então, dentro do Theta, você começa como um clínico geral, você atende qualquer BO, você resolve qualquer problema com a ferramenta. Quando você vai para os níveis mais profundos, você vai começando a perceber que vai gerando no seu campo uma especialização de um tema específico para que você possa trabalhar. Como abuso, teve época que eu já peguei, tipo, temporadas e temporadas de abuso. Nossa, muito, muito, muito. Eu trabalhei muito abuso. E aí, é como se fossem fases, sabe? Então, tipo, você fica uma temporada que é só abuso, tipo... Hoje eu tenho, sei lá, mais de 10 adolescentes que estavam, pelo menos dos 10, 8 com questões de suicídio, depressão. Então, por quê? Porque isso é uma coisa que eu tenho muita facilidade em trabalhar. Tipo, teve um que chegou, vou me matar hoje, pesquisando na internet formas de me matar, não sei o quê, não sei o quê. Foi quando esse? Não, esse veio falando, eu vou me matar hoje. Foi semana passada, vou me matar hoje. Decidi, uma menina, vamos me matar hoje, não sei o quê. E aí veio fazer a sessão. Tá bom. E aí começa a conversar com ela, começa a trocar ideia, termina a sessão como? Nossa, como eu pensei nisso. Coisa ridícula, eu nem acredito que eu pensei num negócio desse. Porque muitas vezes a sessão de Theta, depois que você sai, pensa assim, ó. O Theta, ele começa no macro e ele vai para o micro. Você começa um comando gigante. Quando você chega na anatomia, eu vou te ensinar a fazer um comando desse tamanho aqui. E aí você vai fazer um comando muito rápido e as coisas vão mudar muito rápido. Só que para você sair e chegar no micro, você precisa passar pelo macro. Você precisa entender a lógica da técnica, você tem que entender a estrutura da técnica, porque depois que você entende a estrutura, você começa a intencionar. E aí você sai de ter que falar, nossa, Gabi, o resto da vida eu vou ter que dar esses comandos gigantes que a gente está aprendendo no básico. Não. A técnica ela vai ficar bem pequenininha. A técnica lá na frente ela vai diminuir de tamanho. Então, o Theta, ele é uma ferramenta que é uma coisa que vocês vão carregar para o resto da vida. Tipo, vocês fizeram o curso do básico. Só com que vocês trabalharam no básico, você já tem ferramenta para ajudar qualquer pessoa, com qualquer tipo de dor. Aí você fala, nossa, Gabi, mas eu não me sinto tão segura. Trabalha, diga em você. Questões de insegurança. Por quê? O livro está aí para você ler o livro do básico. As pessoas estão aqui para você solicitar a troca de sessão. Vamos trocar, estou precisando trabalhar isso em mim. E se vocês não sentarem, trabalharem e treinarem isso, gente, a minha primeira sessão de Theta Healing, eu juro por Deus,
eu virei para a pessoa que tinha sentado, que era o cobaia, eu virava e falava assim, só um minuto que eu vou ler, eu preciso ler aqui, ó, o comando, peraí que eu vou ler o comando. E ficava 2 horas procurando comando na apostila. Vocês não têm noção o que foram as minhas primeiras sessões de Theta Healing. Tipo, eu olho hoje, eu dou risada, falo, meu Deus do céu, Criador, gratidão. Gratidão porque eu cresci no Theta. Eu consigo fazer uma sessão melhor do que a primeira que eu fiz. E eu não tinha entendido ainda o que era a lógica do Jim. Vocês hoje, cara, vocês já estão mandando muito bem em sessão, né? Energeticamente, dá para visitar vocês quando vocês estão fazendo troca de sessão. E muitas de vocês estão fazendo sessões maravilhosas, estão conseguindo trabalhar coisas muito fantásticas. De perceber, de, nossa, estou vendo o looping, nossa, consegui trabalhar com essa pessoa, que eu não sei como abordar, não sei qual a pergunta que eu faria aqui. E isso são coisas que vocês precisam anotar as dúvidas, né? Eu tenho duas coisas importantes para vocês, dica dos cursos de Theta daqui para frente. Você sempre vai ter uma página do seu caderno para anotar seus gatilhos durante o curso, porque senão eu vou explicar o que acontece. Às vezes a pessoa está explicando um conteúdo e aí ela começa falando um conteúdo para você e aí você fala, aí ela fala, não, porque não sei o que do aborto. Aí você fala, nossa, minha mãe fez um aborto. Agora entendi o looping dela. Até você ficar navegando na história da sua mãe por causa do aborto, porque aí você pensa que você quase abortou uma vez. Até aí já foi 20 minutos de aula, aí você perdeu 20 minutos de aula. 20 minutos de explicação que você ficou viajando no seu gatilho. Então, quando eu percebo que eu trouxe a Vaiana, fala alguma coisa na aula dela, eu percebo que aquilo vai me dar um gatilho, porque eu já liguei, porque tem uma coisa que eu não me trabalhei, que ela falou, que é um pedaço de uma história que eu acabei de lembrar. Eu só escrevo assim, ó, parte da história tal. Eu sei que eu tenho que voltar ali depois. Aí eu volto a atenção para a Vaiana. Porque senão eu perco o que ela está explicando de conteúdo. Então, sempre que estiver tendo um curso, você anota os seus gatilhos num pedaço de papel. Peraí, tudo que você está subindo aqui para mim. Nossa, esse aqui eu não ressignifiquei, o dia que meu tio foi embora. Acabei de perceber que eu não ressignifiquei quando o cachorrinho morreu. Não ressignifiquei quando eu me separei daquela melhor amiga. Então, sempre que você percebe isso, você já anota para você não perder isso depois, para você não se esquecer de trabalhar isso depois. E um outro pedaço de papel para você anotar, além de anotar os seus gatilhos, é importante durante o curso você fazer a anotação das dúvidas. Porque às vezes a Gabi tá falando um negócio e fala, nossa, acabei de lembrar que teve outro dia que ela falou, tá explicando isso, mas eu tive uma dúvida aqui. E aí você já anota as dúvidas. Tudo que vai aparecendo de dúvida para você. Às vezes tem cursos que eu fico nos intervalos tirando dúvida. Porque às vezes vão subindo tantas dúvidas e eu falo, bom, agora não dá mais para poder atender dúvida de todo mundo, porque a gente precisa ir para o intervalo. Então, às vezes eu abro um espaço durante a semana, depois do curso, esse espaço que a gente está abrindo aqui, é para poder tirar dúvidas, porque vocês começaram fazendo o básico. E agora é importante que vocês tenham esse suporte para que vocês continuem usando a técnica, porque é aquele negócio que eu falei, você tem que tomar uma decisão. Você fez o curso, ok. Você quer continuar com a técnica? Então você precisa sentar e você precisa treinar, você precisa ler o livro. E o livro vai te ajudar, essas coisas vão te ajudar a ser um terapeuta melhor. E um terapeuta para você mesmo. Geralmente, as pessoas elas vêm e elas percebem tanta transformação que existe na vida delas que elas falam: eu acho que eu vou largar o que eu estou fazendo hoje, eu vou começar a fazer terapia. Porque imagina, eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou ajudar outras pessoas. Sempre que eu atendo alguém, é uma sessão que eu estou fazendo em mim mesmo, porque a dor do outro provavelmente tem alguma coisa que se conecta com a minha história. Então, eu já estou me trabalhando, estou ajudando uma outra pessoa e estou ganhando dinheiro com isso. Então, tem uma hora que eu acho que isso começa a ficar muito lógico para você, começa a ficar muito óbvio, sabe? E isso que eu percebo que faz muitas pessoas fazerem transição de carreira. Eu fui uma pessoa que fiz transição de carreira por conta dessa consciência. Não, pera, isso tudo tá mudando minha vida desse jeito, essas coisas estão, eu tô vendo tanta transformação, você está me dizendo que eu não vou levar isso para as pessoas? Claro que eu vou levar isso para as pessoas, e isso me fez fazer a transição de carreira. Você está me dizendo que eu ainda posso ganhar dinheiro com isso? Então, eu vou fazer essa transição de carreira, porque está mais alinhado com o que toca o meu coração, está mais alinhado com o que eu sinto que é o meu propósito. E aí, tem pessoas que às vezes fazem 20 cursos de Theta e só para autoconhecimento, que também é muito válido. Também é válido porque você vai trabalhar o autoconhecimento e você vai ter ferramenta para poder trazer para qualquer pessoa um conselho, uma ajuda, uma análise sobre o que ela está vivendo ali. Você pode, se você não conseguir fazer o DIG ainda, você pode fazer uma leitura para ela, da perspectiva do que você percebe do campo, né? Então, são coisas que são importantes. Pode falar, Letícia.
Boa noite. Ah, Você estava falando do surgimento dos gatilhos, essas coisas, e eu reparei que durante essa semana eu trabalho num banho e tosa. E mesmo durante o serviço, assim, às vezes do nada vinha na minha cabeça, tipo, você tem tal crença, ó, você tem que trabalhar essa tal crença aqui. E eu achei muito interessante. Aí eu comecei a anotar tudo no celular, fiz uma listinha, né? E sempre que aparece alguma coisa assim na minha cabeça, eu anoto, depois eu sento para trabalhar, para resolver. perfeito, é isso aí. Às vezes você vai escutar, é aquele negócio, você vai escutar que você tem uma crença para trabalhar. Olha, hoje você vai precisar trabalhar esse programa. E aí, depois que você anotar, você pode chegar em casa e testar, né? Ah, Eu peraí, estou veio testando. isso. Aí você testa, E se for falando positivo. uma dúvida em relação ao testar, que nem eu testo se eu tenho uma crença. Aí deu que tem, aí se eu fizer o comando nela, aí médico o corpo deu que resolveu. Aí dali 7 dias eu tenho que testar de novo para ver se foi resolvido, se eu vou precisar fazer um digging. Não necessariamente 7 dias. Às vezes tem crenças que voltam depois de uma hora, depois de uma semana, depois de um dia. Então, o que que acontece? Eu troquei uma crença de que eu sou desorganizada pela crença que eu tenho organização. Só que aí todo dia você chega na sua casa está virada do avesso. E você fala, bom, a crença de organização eu acho que não deu bom com o digging. Então, não deu bom com a troca. Então, provavelmente você vai ter que entrar num digging. A maioria dos programas você tem que fazer digging. Maioria. Geralmente é uma coisa ou outra que você vai fazer um download, você vai se ensinar a sensação e vai dar bom. Então, geralmente os downloads são muito importantes, por exemplo, eu tenho que aprender a mexer com tráfego na internet. Tráfego para poder impulsionar meu canal, não sei o quê. Se eu não tenho a mínima noção disso, eu falo, o criador recomendado que eu sei a sensação de ser especialista em tráfego. Que eu sei quando, onde, como impulsionar. Ou seja, eu já estou me ensinando de forma intuitiva e psíquica uma habilidade que eu preciso para que eu possa, por exemplo, reproduzir isso em cima de um curso que eu estou fazendo. Estou fazendo um curso de tráfego e aí eu nunca fiz tráfego. Então, se você se faz esse download, vai ficar mais fácil aprender, porque você está criando receptores para isso. Então, os downloads eles vão ajudar muito você a incorporar e ter aquela possibilidade de fazer aquele programa se realizar. Então, imagina assim, o download, ele cria uma estrutura neural. Ele cria uma conexão sináptica entre os seus neurônios para que você possa fazer aquilo. Só que você, normalmente, vai ter a nova conexão e a antiga. Se você não entende o que te faz percorrer a conexão, a sinapse neural antiga, a conexão neural antiga, provavelmente você vai continuar percorrendo ela, você não vai para a conexão nova, mas a nova está ali. Então, o download, ele cria essas conexões neurais novas, né? Ele está ali. E as conexões neurais antigas, elas só deixam de ser perseguidas quando você tem consciência de que elas estão ali, que elas existem. Eu nunca tenho paciência para conversar com meu pai. Sempre que eu vou falar com ele, ele vem com uma voz de autoritarismo e isso me tira do sério. É comandado que eu sei a sensação de conversar com meu pai sem que eu fique irritada. Tá bom, eu já tenho um caminho neural para que isso aconteça. Só que eu continuo ficando muito irritada todas as vezes que eu falo com meu pai. Por quê? Porque eu tenho um ganho secundário a partir disso. Enquanto eu não desfizer esse ganho e me ensinar que eu posso ter uma boa comunicação sem que eu precise tratar o meu pai mal, que eu continuo ganhando as mesmas coisas mesmo quando eu tenho uma boa comunicação, se eu não trouxer essa perspectiva e entender para girar essa chave, o padrão ele vai continuar. Então é sempre uma ideia assim de trazer para a pessoa um aprendizado, um conhecimento que ela vai virar uma chave. O download, o digging, gente, ele pode ser feito de muitas maneiras, tá? A forma como eu ensinei para vocês, a forma como funciona para mim, a forma como parece para mim muito lógico, muito racional, é o pensar, sabe? Para mim o digging ele é muito entender a mente da pessoa, tipo um jogo de xadrez. Para mim o digging é uma coisa para pessoas inteligentes. Porque a pessoa vai parar e vai falar: tá bom, a filha contou. O que ela tá contando quando ela foi a única que não chorou na homenagem da avó? Ela tá me contando do desafio que ela tem de entrar em contato com as emoções dela. Tá, mas se ela tá bloqueando o sentir, a desconexão, aonde foi que ela bloqueou isso pela primeira vez? E aí eu vou pensar com os meus botões. Criador, me mostra onde a minha filha ela bloqueou essa conexão pela primeira vez. Aí vem a separação do pai. Ela se desconectou do pai, isso foi muito doloroso para ela, ela não conseguiu processar esse luto ainda, e ela evita olhar para essa dor. Essa dor está muito escondida dentro dela, ela não quer olhar para isso.
Então, se ela não quer olhar para isso, eu entendo que isso é uma dor dela, só que isso é terrível porque tudo para ela, ela não sente. O que acontece mesmo com o adolescente que não sente nada? Começa a se cortar. Por quê? Eu não sinto mais nada. Um dia eu senti e foi tão dolorido para mim que eu bloqueei o meu sentir. Aí eu pego uma faca e eu começo a me cortar para ver se dói. Porque eu não sei mais se é dor, se é felicidade, se é tristeza, se é alegria. Então, o me cortar eu bloqueei o meu sentir. E quando eu me corto, eu preciso me lembrar que eu ainda sinto. Então, aí vem esses cortes. E aí o corte também é uma forma de trazer atenção, né? Pais, olhem para mim. Eu não consigo lidar com a dor que está aqui dentro, eu preciso que vocês vejam isso. E aí eles mostram aquela dor que ele não consegue digerir. Então, eu gosto muito de trazer o digging nessa forma do pensar. Eu vou sempre estimular vocês a pensarem. Então, calma, ó, pensa comigo. Uma pessoa chega e ela fala assim: Gabi, eu vim marcar essa sessão porque eu tenho um ciúme descontrolado do meu namorado, do meu marido, e eu sou louca. Eu sou louca, eu sou uma pessoa que eu fico vigiando o celular dele. Se ele tá no celular, ele dá um sorrisinho na minha cabeça, eu já tô imaginando que ele tá falando com 300 mulheres, eu viajo na batatinha. Tô ali pirada. Tá bom. Gabi, por onde a gente começa? Peraí, primeira coisa você começa pensando. Peraí, vamos pensar. Ciúmes descontrolado. Se eu tenho muitos ciúmes, o que eu tô te contando? O que tá por trás do ciúmes descontrolado? Um medo muito grande de perder aquela pessoa, certo? Tem muitos ciúmes. Eu não quero que ninguém olhe para você, que ninguém toque você, só eu posso. Eu tenho tanto medo de te perder que eu preciso te blindar do mundo e das pessoas. Por isso você não vai ligar para sua amiga, você não vai sair com mais ninguém, você não sai nem com a sua família, só comigo. E por que eu preciso blindar todo mundo para ninguém te ver mais? Porque eu tenho medo de te perder. E por que eu tenho medo de te perder? Porque em algum lugar eu acredito que eu não sou uma pessoa legal. Isso me deixa inseguro. Eu tenho tanto medo que você vai embora, mas tanto medo que você vai embora que eu vou bloquear toda e qualquer possibilidade de você sair de mim. Então, por isso eu não quero que você tenha amigos. Por isso eu não quero que você converse com ninguém no celular. Por isso que eu não quero que você saia com sua mãe, nem com seu pai, nem com seus irmãos. Você só sai comigo. Mas peraí, vamos pensar. Aí, se a pessoa traz que ela é muito ciumenta, que ela não sei o que, ela não deixa o outro entrar em contato com o mundo. Só ela pode entrar em contato com o outro. E por que ela faz isso? Porque ela tem medo que o outro vá embora, porque ela não confia nela mesma. Mas espera, aonde foi que ela percebeu, na história de vida dela, que teve um referencial de uma pessoa insegura e que acabou perdendo a outra pessoa e deixou a outra pessoa embora? Porque se ela está vivendo essa vibração, essa dor, ela aprendeu isso em algum lugar. Ela olhou isso em alguma referência. E não pode ter sido só num filme da Disney. Isso provavelmente aconteceu com alguma relação em volta dela. Aí você começa a questionar isso. Ah, tá bom. Mas quando você fala que você tem muito ciúme, qual que é seu medo? Aí já vou jogando para um digging de medo. Ah, eu tenho medo que, sei lá, que ele fique com alguém. Ah, tá bom. E o que acontece se ele fica com alguém? Qual o pior dele ficar com alguém? Ah, se ele fica com alguém, eu fico sozinha. Porque eu vou dar um chute na bunda dele, ele vai embora e eu vou ficar sozinha. Então, tá vendo que o ciúme doentio é o medo de estar sozinha? Tá bom, mas aonde foi que você percebeu? Que teve uma relação de abandono, um relacionamento onde um dos dois foi embora e o outro ficou sozinho. Onde isso aconteceu? Ah, meu pai e minha mãe. Eles se separaram, minha mãe ficou sozinha. Então, as pessoas, a gente repete as histórias, né? Uma coisa que vocês têm que saber. Se você nasce e você não se trabalha, nada, você não entende nada de conhecimento, nunca olha para autoconhecimento. Existe 90% de chance que você reviva a história dos seus pais. Sem fazer nada. Se você não quer viver a história dos seus pais de novo, se você não quer reproduzir a história dos seus pais, você precisa de muito autoconhecimento. Porque se você não sentar e se trabalhar, você vai repetir a mesma história dos seus pais. E isso você pode partir do princípio
para quanto da sua vida hoje você já reproduz da história dos seus pais. Em relacionamento, em maneira como você lida com dinheiro, maneira como você trata os seus filhos. Tem hora que a gente para e a gente fala assim, velho, o que eu fiz com a minha filha agora foi exatamente o que minha mãe fazia comigo. Teve um outro cara que estava me contando outro dia que falou assim, nossa, eu pedi um dinheiro emprestado para minha mãe e a minha mãe falou que não tinha, que ela investiu tudo, sendo que a mãe tem muito dinheiro. E aí, a mãe virou e falou assim, nossa, ai, quanto é que você está devendo? Quanto está precisando? E aí o cara falou para ela, eu preciso de tanto. Ela falou assim, ai, me dói o coração, me corta o coração pensar que você está tão descontrolado, que você não está conseguindo dar conta das suas despesas. Olha, me deixou muito triste isso. Aí o cara virou para ela e falou assim, nossa, você percebe que você está fazendo comigo o discurso que meu avô fez com você quando você estava devendo 1,5 milhão? Aí a mãe ficou. Porque lá atrás ela já deveu 1,5 milhão. E o cara tava devendo, tipo, 10 mil. E aí ele falou, mas você tá fazendo comigo a mesma coisa que o meu avô fez com você, percebe? Você tá repetindo a mesma fala? Até a dor no coração, corta o coração? Isso não é fala do meu avô? Então, a gente tem que ter muita autoconsciência para que a gente não repita a história dos nossos pais, né? Para que a gente não faça o que eles fizeram ali. Às vezes a gente tem jeitos, formas de falar, atitudes. Então, como eu paro de repetir isso? Autoconhecimento. Você tem que entender os ganhos de repetir isso. Porque se você não percebe que existem outras possibilidades e outros caminhos. Por que é só o caminho que a sua mãe percorreu? Tem uma outra adolescente que eu estou trabalhando que ela tá na fase de termina, não termina com o namorado. Ela reproduziu no namoro dela exatamente a briga dos pais que eles tiveram a vida inteira. Ela arrumou um cara que as brigas dela com o cara são as brigas da mãe com o pai. Como eu conheço a família, eu sei das histórias. Então, quando ela me mostra, eu, terapeuta, tenho que ficar assim, chocada, fingindo o cara de Barbie na caixa plena, mas por dentro chocada de ver que o que ela me conta é o que eu percebo que a mãe dela contava para minha mãe. E aí eu olho para aquilo e falo, não é possível. E são histórias que ela não sabe. E aí eu fico olhando e falo, cara, não é possível que ela tá reproduzindo. Até o mesmo tema de briga. Tipo, o namorado brigou por causa do celular que não sei o que, tá. E sabe quando você lembra a mãe dela contando aquela mesma história pra minha mãe falando, não é possível, não é possível. Tipo, mesmo tema. E aí é uma coisa de trazer um pouco mais de fortaleza para que ela possa sair de um relacionamento abusivo. Ela percebe que o relacionamento é abusivo, mas ela tem medo de sair do relacionamento que é abusivo. Mas ela não colocou o limite. Então, precisa trazer essa perspectiva do limite e trazer, e aí é onde eu estou hoje. Hoje eu estou trabalhando com ela nessa rede de suporte para que ela consiga colocar o limite. Aí hoje ela terminou com o namorado hoje. Aí ela já mandou 800 mensagens que ele não... Aí eu falei para ela te explicar. Na hora que você terminar com ele, ela quis terminar. Ele vai te mandar buquê de flor, ele vai te mandar caixa de chocolate, ele vai usar a irmã, ele vai dizer que você é a mulher da vida dele, ele vai fazer... Então eu vou te contar já tudo que vai acontecer, ok? Ok. Aí ela manda para mim, tudo que você disse está acontecendo, 900 prints de mensagens do cara, desesperado. Eu prometo que eu vou mudar, eu prometo. Eu já falei, olha, uma pessoa, gente, quando ela não quer perder a outra pessoa, e aí você vira e fala assim, nossa, vamos terminar. Para não romper, ela pode ter algumas atitudes. Ela pode prometer que ela vai mudar completamente, que ela vai fazer tudo diferente. Eu prometo, eu juro para você que eu vou fazer tudo diferente, porque eu não quero romper. Essa pessoa que muda para não romper, ela está mudando para não romper, ela não está mudando por ela. Ela não está mudando pela essência do relacionamento, ela não quer melhorar. Ela só está mudando para não terminar. Daqui 2 meses, 3 meses, no máximo é o que ela consegue sustentar. Aí as máscaras começam a cair de novo, ela volta a ser quem era antes. Por quê? Porque ela não está mudando por ela.
Uma pessoa para mudar tem que ter muita sessão de terapia, tem que ter muito autoconhecimento para ela buscar fazer diferente. E geralmente as pessoas ficam nos relacionamentos com uma falsa ideia, uma esperança que a pessoa vai mudar. E aí essa menina, ela tá no relacionamento porque ela gera... Eu só tô compartilhando a história porque eu perguntei para ela se eu poderia usar isso em exemplos de aulas, para poder explicar, para poder trazer. Pode contar toda a minha vida, não tem problema não. Falei, óbvio que eu não vou dizer o nome da pessoa, mas, né, ela me autorizou a trazer essas histórias. Então, tipo, não, mas aí eu não quero... eu tenho dó. Por que você não termina com ele? Porque eu tenho dó de terminar com ele. Por quê? Porque, cara, a família dele é uma bosta. Ah, tá, então você tá me contando que você é o bote salva-vidas dele. Você só tá com ele por dó. Nossa, mas... Aí ela fala, por que você gosta dele? Por que você ama ele? Ah, eu amo ele porque ele entende disso, porque ele fala essa língua, porque ele tem esse perfil, porque não sei o quê. Ah, tá, o que você está me dizendo, então, é que você admira ele. Só que eu vou te fazer eu vou te fazer a mesma pergunta de novo. Por que que você ama ele? Não sei. Aí você traz a consciência que o que ela sente pela pessoa é admiração, não é amor. E aí, às vezes, não deixa o relacionamento, por quê? Porque se eu deixar, ele já tá tão largado da vida, que se eu deixar ele, ele vai, coitado, pro fundo do buraco. Ah, então, na verdade, você tá sofrendo horrores, e aí você finge que você é uma vítima da relação, e você permite que ele te trate muito mal, e que ele faça tudo isso com você, porque no fundo você tá com ele por pena. Você vai clareando a história para adolescente. Adolescente geralmente não percebe o que está acontecendo, entra muito no emocional e não usa muito a razão. Então, quando você vai clareando a história, tipo, outra menina que eu trabalho também, ela briga com o pai. Aí eu faço acompanhamento uma vez por semana para a gente poder trabalhar essas questões. Aí, tá bom, esse nicho de adolescente, tá? Vocês vão nadar de braçada, só para vocês saberem, porque assim, é um nicho fantástico para trabalhar. Tem 800 problemas para resolver. E o resultado é muito rápido. O resultado é, tipo, bizarramente eficaz. Ó, só para vocês terem noção, tá? O pai da menina que me contratou. E aí, eu fiz uma sessão com o pai e eu fiz uma sessão com a menina. E aí, a gente trabalhou que ela é muito impulsiva e ela tem uma comunicação muito violenta com o pai. Eles batem de frente muito e o pai tenta fazer de tudo para agradar a menina e a menina só pisa na cabeça dele. Aí a gente conversando num curso, qual que tinha sido o BO deles na semana? Ela ligou pro pai e falou, eu vou comprar um curso de R$ 2.500. E o pai falou, não, mas que curso que é? Peraí, me explica, como assim? Não, eu tô numa live aqui, pai, os pais são separados. Tô numa live aqui e eu vou comprar esse curso. Só tô te ligando para avisar que vou passar seu cartão. Calma, filha, você não pode ser tão impulsiva, não é assim que funciona. Me explica, conversa comigo que esse curso de R$ 2.500 que você vai comprar. Não, eu já vou. Ai, pai, toda vez você quer saber de tudo, eu vou perder aqui, eu tenho 10 minutos para comprar, porque senão vou perder a promoção, não sei o quê. Não, mas calma, vamos conversar, não sei o quê. E ela só escrota com o pai. Aí, conclusão, desligou o telefone com o pai, foi e passou o cartão. Tipo assim, de birra. Ah, então tá bom. Aí ela chegou para mim e me trouxe. Olha, eu conversei com meu pai ficou puto porque ele não queria que eu comprasse coisas, mas ele não entende, ele sempre me proíbe de fazer as coisas, ele nunca olha para mim, ele nunca não sei o quê. Tudo que eu falo, ele quer saber demais, ele fica me enchendo o saco, não sei o quê. Tá. Aí deixei isso falar, tá bom, falou um monte. Aí eu perguntei para ela, né? Falei, tá bom, agora que você já trabalhou isso com o seu pai, eu falei para ela, agora que você já trabalhou isso com ele, tô tentando achar a mensagem dela aqui. Eu falei, agora que você já trabalhou isso com seu pai, eu queria, agora que você comprou o curso, já me contou toda essa história e tal, eu quero que você me diga uma coisa. Eu fui mudando todo o viés dela. Você percebe que é sempre você, o seu pai tenta se adaptar para sua vida, mas você nunca se adapta para dele? Como não? Não, você me diz quando você se adaptou pela vida do seu pai. Com adolescente, qual que é a linha que eu sigo? Às vezes eu preciso seguir uma linha mais dura.
Só que eu ser dura não significa que eu não sou amorosa. Às vezes eu mostro verdade que ela fica puta do outro lado. Ela começa, eu vejo que ela tá balançando o pé, eu falo, ó, como você tá irritada, porque eu tô te falando isso. Você sabe que é verdade. Percebe como você tá balançando o pé? Olha a falta de paciência que você tá quando eu entro nesse tema. Então, você pode ir mostrando pro adolescente, primeiro você tem que criar um elo de conexão, porque ele entende que você tá falando das coisas não para ferir ele, nem que você tá do lado dele, nem do lado do pai. Então, eu tô aqui, tudo que a gente vai conversar entre eu e seu pai, se o seu pai tiver que falar alguma coisa comigo, eu só vou abrir com ele coisas que você me permitir. Então, precisa ter um combinado antes, né? Mostrar para o adolescente qual é o combinado que você está fazendo ali, que tudo que for levar para o pai, você vai me autorizar antes. E aí a gente conversou, e aí eu falei assim, tá bom, mas você comprou esse curso por quê? Você assistiu uma live de um cara e você decidiu comprar um curso de R$ 2.500, tipo assim? Você não está focado em passar em vestibular para medicina agora? Você não está com a cabeça no vestibular? Por que você comprou esse curso de R$ 2.500? Não, é porque minha mãe, ela... Não, não é isso, Gabi. A minha mãe já assiste, ela já segue esse cara tem 5 anos. Ela assiste todas as lives dele. Ah, entendi. E por que você comprou esse curso? Ah, eu comprei porque vai ser bom para mim. Ele ensina várias táticas de não sei o quê, de não sei o quê, de organização, de não sei o quê. Não sei... Ah, entendi. E quando você comprou o curso, como a sua mãe ficou? Feliz ou triste? Feliz? Ah, deixa eu adivinhar, ela tá assistindo também? Ah, então para quem você comprou o curso? Para você ou para sua mãe? Pera. Não, foi para mim. Foi para minha mãe? Eu falei, não sei. Eu tô te perguntando. Você comprou o curso para sua mãe ou você comprou o curso para você? Porque pelo que você tá me contando, quem queria muito esse curso era sua mãe. E talvez no momento que você comprou o curso, era uma forma de você agradar ela. Faz sentido? Eu não tinha pensado nisso. Tá bom, agora eu vou te fazer outra pergunta. Se você tivesse que gastar R$ 2.500 para você, o que você compraria? Ah, a câmera do TikTok. Essa menina tem 1 milhão de seguidores no TikTok. Para quem você compraria? Ah, eu compraria para mim, para gravar meus vídeos do TikTok. Eu compraria uma câmera. Ah, então se você pudesse usar os R$ 2.500 para você, você não teria comprado o curso, você teria comprado a câmera. Então percebe para quem que você comprou esse curso? Eu faço o adolescente falar. Eu não fico falando para ele o que é, que senão eu viro mãe. Então eu faço ele chegar na conclusão. Eu vou levando. Ah, percebe? Então, para que você fez isso? Para que? Não, mas Gabi, você está me dizendo que você não fez digging, tipo, fecha os olhos, respira. Quando foi que isso começou pela primeira vez? Não. Com adolescentes, tem que ter a base do digging, entender a lógica, como a mente funciona, e você vai aprender isso quando você treinar muito, muito, muito digging. E aí você vai fazer um digging sem dizer que você está fazendo digging. Porque você vai percebendo as conexões. A mente começa a trabalhar com conexões. Ah, essa dor está acontecendo por causa disso, mas percebe, ela está repetindo o relacionamento do pai. Então, quando ela faz isso, ela conecta com a mãe. Aí você vai mostrando para o adolescente num bate-papo informal, numa conversa, as coisas que acontecem. Aí, olha isso. Ela me mandou, aí o pai me mandou a mensagem depois disso, e ela me mandou a mesma mensagem. Ela mandou assim, ó, depois dessa conversa que a gente teve. Oi, pai. Bom, você estava certo. Talvez não seja o momento mais elevado de fazer esse curso. Estava gostando dele, mas me senti culpada por estar começando isso agora. Então, pedi o reembolso que eles devolvem o valor integral. Vai voltar o dinheiro da primeira parcela para você na próxima fatura e não vão mais ser cobradas as outras. Obrigada por me mostrar isso e desculpa por ter falado do jeito que eu falei e ter sido explosiva e impulsiva. Realmente achava que era o melhor para mim, mas talvez não seja mesmo. Te amo, beijos. Uma sessão. Você conseguir fazer ela perceber aonde ela precisa melhorar. Só que, Gabi, para essa adolescente sentar e trabalhar assim com você, cara, é super elo de confiança, super conexão. Tipo, Gabi, você é Mara, eu amo você e você não tá aqui para me fuder. Quando eu tô fazendo coisa errada, eu sei que tudo que você fala de um jeito tão amoroso, ela fala... às vezes eu falo as coisas para ela, eu falo, mas percebe que eu tô te repetindo só o que seu pai te falou? Ela fala, mas é o jeito que ele fala me irrita.
Você fala a mesma coisa, mas com outras palavras, e aí você não me machuca quando você fala. Dá para você fazer uma sessão com meu pai, ensinar para ele como falar comigo, por favor? Ele não sabe falar igual você fala. Tá bom, mas então a gente tem que entender qual é o seu gatilho. O que que te irrita na fala dele? O problema está em você, o seu pai não está te irritando. Quem está irritado é você. Você consegue entender isso? Então, percebe como a gente pode ir trabalhando essa parte dos adolescentes de uma outra forma? É uma forma mais lúdica, uma forma mais bate-papo. Aí eu vou usar gírias que eles usam para gerar mais conexão. Às vezes eu vou soltar um palavrão ou outro, porque eles falam palavrão, e se eu for muito certinha, bonitinha, fofinha, talvez não vai gerar tanta conexão. E limite. Essa aqui sempre me liga quando estava no BO do BO e eu fazendo sessão de emergência nela. Eu falei, olha só, você quer ajuda? Você se vira e marca a sessão. Eu não vou ficar fazendo atendimento emergencial mais. Tenho minha vida, tenho minhas filhas. Quando o bicho pega, gente, eu dou um jeito. A pessoa liga e fala, Gabi, fudeu. Eu me viro aqui, eu dou um jeito, eu encaixo a pessoa, faço atendimento e tal. E essa menina, as últimas 5 sessões que a gente fez foi tipo no BO do SOS. Falei para ela, você precisa de um tratamento. Você não me liga quando você estiver na crise. Você vai marcar comigo toda terça-feira, 7 horas da manhã. Eu vou te atender toda terça-feira, 7 horas da manhã. Mas vai ser um tratamento. Aí ela, tá bom. Já foi 2 semanas, terça-feira, 7 horas da manhã, estamos firme ali. Mas a gente, como nessa posição do terapeuta, você fala, nossa, Gabi, mas tipo, é uma parada meio psicólogo, né? Você fala, é uma coisa que você senta numa cadeira que é uma cadeira de psicólogo. Mas qual que é? Aí você fala assim, como que você está clinicando? Como você está atendendo uma pessoa sem a base da psicologia? Gente, a minha base é o Theta Healing. O Theta Healing, ele te ensina a desenvolver uma cadeia de raciocínio, uma sequência de pensamentos que faz sempre a pessoa olhar para ela mesma. Ah, o seu pai brigou com você, ele foi muito escroto, porque você está traindo isso para você? Ah, mas a menina da escola virou as costas e nunca mais pôs toda a sala contra você. Nossa, e por que que você atraiu isso para você? Por que que você tá precisando dessa situação? O que que está vindo te ensinar na sua vida? Chega no final da sessão, podemos agradecer então essa menina da escola que virou todas as suas amigas contra você, só para que você pudesse aprender isso? A menina morrendo de chorar. Aí, beleza, consegue. Essa menina que tem problema com o pai, ela um dos atendimentos que a gente fez foi a dor do luto da separação dos pais. Os pais se separaram, ela tinha 3 anos de idade. E uma das sessões foi ela chorando, 2 horas seguidas, chorando, morrendo de chorar, processando o luto da separação dos pais. E aí, eu trazendo para ela o acolhimento, isso online, tá? Aí ela termina a sessão, ela me manda assim... Gabi, preciso te atualizar. Ontem fiquei 2 horas conversando com meu pai. Foi muito bom, amei muito. Vou terminar meu namoro amanhã, estou decidida. Depois vou fazer o que você falou, vou para minha cidade. Meu pai vem me buscar. Ele vem na festa de formatura, ou seja, fiz tudo o que conversamos e foi perfeito. Não sei se você falou por conselho ou por teta, mas deu certo. Ha, ha, ha. Então, assim, ela entende, ela é Theta Healer, essa novinha é Theta Healer. Entende como, se a gente conseguisse dar essa estrutura para a meninada hoje, se a gente conseguisse trazer essa especialização nessa idade, cara, ia evitar BO demais. Ia evitar tanta droga, ia evitar tanta loucura, tanto problema com amigo, com coisa de escola, com, sabe, não quero ser nada da vida. Isso já ia ser um atalho tão maravilhoso, né? Que eu falo, gente, a gente precisa trazer mais pessoas para o teto, pelo amor de Deus, vamos formar mais terapeutas. Vamos trazer mais terapeutas, porque, tipo, precisa tanto, tem tantas pessoas para atender. Aí, às vezes, você fala assim, nossa, Gabi, mas eu vejo que tem tanta terapeuta falando que não tem cliente, não tem não sei o quê. Cara, faz uma especialização num nicho específico. Pô, eu foco em atender pessoas X, eu foco em atender esse tipo de situação. O nicho desse público adolescente é maravilhoso. Tem um resultado, assim, fantástico. É uma sessão
Tipo, o pai manda mensagem de gratidão, não sei o que te dizer, olha a mensagem que minha filha me mandou, gratidão por você existir. Por quê? Porque é um lugar onde você trabalha o pai, e você entende, mostra para o pai as dores dele, como ele está descontando na filha, e você trabalha a filha, e aí isso gera conexão entre os dois. Vai tirando os gatilhos de um, tira os gatilhos do outro, eles vão ter uma relação melhor. Pô, aí a gente olha aí nossos BO com pai e mãe. Caralho, se tivesse tido um terapeuta ali me ajudando nos meus BOs da minha adolescência, não teria sido tudo muito mais fácil? Puf, eu aprendi a lidar com meu pai depois dos 30, depois que eu entrei no Teta. Tá de sacanagem. Então, assim, existe muito espaço, né? Hoje acho, existe esse campo. E aí você fala, Gabi, você está dizendo então que somos todos psicólogos? Não, não disse isso. Eu falei que a base do Theta Healing, ele te dá a possibilidade de ajudar em qualquer tema, em qualquer idade, qualquer pessoa. Tudo com a base da técnica do Theta, né? Então, existem outras teorias que eu acho que são importantes de estudar também, que trazem, que acrescentam. Sim, acho que a faculdade de psicologia é maravilhosa, acho que é maravilhoso, eu acho que é a base de tudo. Só que, por exemplo, também já tive situações onde eu fiz alguns treinamentos de outras técnicas, com sala com 30, 40 psicólogos, e as pessoas perguntando coisas básicas assim, nossa, o que existe por trás de um padrão de compulsão alimentar? Psicólogo formado. Aí a pessoa que estava ministrando o curso falava assim, olha, é bom você levar isso para terapia. Aí a outra mulher, não, eu sinto um buraco tão grande, que eu tô há 4 anos trabalhando isso na terapia, eu não consigo descobrir de onde veio esse buraco. Aí o instrutor falava assim, leva para terapia, conversa com isso com a sua terapeuta, é importante você continuar trabalhando isso. E eu ficava sentada na cadeira, segurando. Não vai fazer sessão na mulher, se segura, você é Theta Healer, né? Existe uma rixa entre psicólogos e Theta Healers, cancelado, mas a gente percebe que existe uma não aceitação. Acho que a Ronilda é psicóloga, né, Ronilda? Existe uma rixa muito grande, né, nessa coisa dos terapeutas e dos psicólogos. Na verdade, é o conselho, Gabi. O conselho que doutrina a nossa cabeça de que a gente tem que cumprir aquilo que está escrito e que tem ética e quase assim. Não vou falar que é uma lavagem cerebral, mas é uma forma de dar um continente para a profissão, de blindar a profissão, exatamente. E foi bom você ter falado isso, assim, porque às vezes uma das minhas dificuldades que existe uma frase que é o seguinte: você não leva o cliente para onde ele ainda não foi. Quer dizer, se ele tem uma resistência, tem que tomar cuidado. Você não conta o segredo que ele não sabe. Exato, perfeito. Você não pode contar o segredo que ele não sabe. Desculpa, essa que é a crença. E aí eu fico assim, bom, vamos embora. Daqui a pouco eu estou vendo a pessoa se coçar na cadeira. E a pessoa, mas eu não sei, Ronilda. Não, mas... Aí eu falei assim, resistência. E agora? Levo ou não levo? Geralmente, quando geralmente, o que eu faço, por exemplo? Se eu sei que teve um trauma, por exemplo, você conhece a mãe, aí você está trabalhando com o filho dessa mulher que você conhece, você acompanhou toda a gestação dela, e você sabe que naquela gestação teve um conflito muito grande do pai, que o pai abandonou, mas a criança não sabe dessa história. Na hora que você coloca na barriga, ele fala, nossa, tem uma coisa aqui, é um mal-estar, e não sei o quê, e não sei o quê. Quando você vai conduzindo, você sempre vai perguntar para o criador o que é o mais elevado. Às vezes o criador vai falar, não leva lá onde você sabe o que aconteceu, passa reto aquela idade. Essa pessoa não está pronta para ver isso. Só que isso depende da sua conexão com o criador. E por isso tem que trabalhar a conexão com a fonte. Porque quem vai te guiar nos diggings não é você que decide para onde você leva, é o criador que vai te mostrar para onde você tem que levar. Tem pessoas que eu só escuto assim, deu, acabou. Faz mais nada, não aguento mais nada nessa sessão. É a mesma coisa dos cursos. Às vezes os cursos eu vou puxando muito, os cursos de Theta eu puxo muito, galera. Puxo muito no digging, eu puxo muito na coisa. Eu falo, cara, eu quero o nego dando show quando chegar no curso do digging. Então os cursos eu dou uma puxada, aí tem dia que eu escuto, deu. Galera não filtra mais nada hoje, para o conteúdo aqui. Nem dá os outros tipos de digging que eles não vão nem entender. Deu, acabou aqui. Então, você sente o campo, você começa a entrar nesse contato do sentir e todas as sessões são guiadas pelo criador. Às vezes eu faço umas perguntas assim, tá bom, o que aconteceu quando você tinha 17? Beleza, eu não tenho padrão ainda formado na minha cabeça, não consegui entender onde está o pulo do gato.
Eu falo, velho, fudeu. Criador, e agora? Aí fala, a questão dela, aí eu escuto, a questão dela tá relacionada ao pai, teve uma questão de abandono do pai com a mãe, mas você não vai mostrar isso hoje. Você pode trabalhar isso num próximo atendimento, mas ela ainda não está pronta para entrar em contato com esse abandono. E às vezes, e aí nunca deu ruim, tá? Eu já fiz muito atendimento. Eu nunca tive um atendimento que eu levei a pessoa e a pessoa falou assim, nossa, você me mostrou uma coisa que eu não estava pronto para ver. Porque, na verdade, quem vê as coisas é a pessoa, eu nunca trago para ela. Então, por exemplo, teve um outro cara que eu atendi semana passada, que o cara percebeu que a escolha sexual dele, tipo, ele sai com homens, e a escolha sexual dele tem a ver com o quanto ele é revoltado com o pai. Aí olha a sequência de raciocínio, porque eu virei gay. Quando o pai batia na mãe e maltratava a mãe, ele achava isso um absurdo. Então, se ele fica com uma mulher, no subconsciente dele, ele estava sendo conivente com tudo de ruim que o pai fez com a mãe. Então, para que eu não seja conivente com que o meu pai massacrou a minha mãe, eu vou sair só com um homem. E se eu sair só com um homem, eu puno meu pai. Você maltratou minha mãe, mas agora quem vai maltratar você sou eu. Eu só vou sair com um homem. Ah, isso te machuca? Nunca vou sair com mulher na minha vida. Então, é tanto o movimento da criança rebelde, quanto o movimento de tentar salvar a mãe do passado que apanhava do pai. Só que aí você tem que trazer toda uma perspectiva, mas presta atenção, se a sua mãe apanhava e ela escolheu continuar na relação, você concorda que isso foi uma escolha dela? E por que você não está respeitando a escolha da sua mãe? Não, mas é porque ela não consegue sair. Mas se ela não consegue sair, ela pode impor o limite. E se ela não está impondo o limite, por que você acha que você tem que impor o limite? Então, assim, é muito... As sessões de teta hoje, por exemplo, a maioria dos atendimentos que eu faço é uma troca de ideia. Eu não fico, fecha os olhos, respira. Geralmente, quando eu faço sessão assim, quando a Teta Healer, por exemplo, acabou de sair do básico, marca uma sessão, a pessoa marca uma sessão. Aí eu vou falar, fecha os olhos, concentra nisso, volta lá atrás. Por quê? Porque a pessoa está esperando receber um atendimento como eu ensinei no curso do básico. Aí, geralmente, eu vou fazer um atendimento como eu ensino. Só que quando é tipo habilidade, quando você tem muita habilidade com a técnica, você vai mudando, você vai moldando aquilo do seu jeito, você vai moldando aquilo da sua forma. Aí você vai percebendo que... O que é a sessão? A girada de chave. Girada de chave. Percebe isso? Olha isso, de onde vem? Tá vendo essa dor? Quando a pessoa... Ah, não, mas o meu pai disse isso. Tá, mas qual que era a necessidade não atendida do seu pai por trás disso? Aí já entra a minha base de comunicação não violenta, que é entender a necessidade não atendida do outro, e por isso ele está tendo esse comportamento agressivo, que aí entra como me comunicar sem violência. Então, você pode fazer um mix de técnicas, de coisas que você já carrega, que você traz da psicologia, e no final, você pode estar fazendo Theta Healing sem dizer que você está fazendo Theta Healing. Por quê? Porque são viradas de chave. Eu já me vi fazendo digging com os meus clientes, né? Na psicologia, eles não sabem que eu estou fazendo digging, exatamente. Uhum. Já não entro desde o curso, já não entro mais sem criador aqui do lado para criar, assim, tipo, fecha os olhos e entra em contato. Eles estão percebendo que eu estou fechando mais os olhos, inclusive. Mas aí, na hora de pedir a permissão para fazer, aí eu paro, porque eu fico, como é que eu faço na hora de pedir a permissão? Posso ensinar para você a sensação de... Não tem como fazer isso na psicologia. Não, mas você pode trazer assim, eu estou estudando uma técnica, que essa técnica ela traz envios de vibrações. E aí eu posso fazer alguns envios para você que eu acho que vão te ajudar no seu processo. E aí eu vou te perguntar sempre que, se você quiser receber uma vibração, eu vou te perguntar se eu posso te mandar essa vibração. Posso trazer para você a vibração de que você já sabe como se nutrir? Posso criar esse caminho neural no seu subconsciente? É uma técnica nova que eu aprendi. E aí você faz o teta. Por quê? Porque hoje é muito mais virada de chave, virada de chave, virada de chave, os downloads. Então, no final, vai ficando muito simples a técnica. Só que vocês precisam passar pelo macro, pelo comando gigante, pelo teste de crenças, por todas as coisas que na hora que você chegar nos aprofundamentos vai ser isso aqui a técnica. E aí é por isso que os atendimentos eles são tão diferentes de terapeuta para terapeuta. É legal vocês fazerem atendimentos com outros instrutores, com outros terapeutas, passar por atendimento mesmo. Porque você fala, nossa, que legal, essa pessoa fez um download muito massa. Nossa, olha que legal, no final ela falou, posso atualizar a sua matriz energética.
Nossa, achei potente isso. Vou usar isso nos meus atendimentos também. Ah, que legal. Então, é muito legal fazer atendimento com outras pessoas, porque, inclusive, você vai vendo o que faz mais sentido para você. Teve uma mulher muito, muito, muito fodida no Teta, é uma senhora já, e eu fiz um atendimento com ela, e o atendimento dela era assim, eu tô acostumada com atendimento de girar a chave, tipo, entender o meu processo, por que que eu tô repetindo, e ressignificar e tal. E aí eu falei para ela, quero trabalhar o parto da Alice, eu tô com medo do dia do parto. Ela, tá bom, então vai lá no dia do parto e conta para mim qual que é seu medo. Sei lá, medo de ficar com muito tempo de contração, de ter dor, de acontecer alguma coisa com ela, 300 medos. Ela, tá bom, mas então conta para você que vai ficar tudo bem. E ensina para você a sensação de que o parto vai ser maravilhoso. Aí eu, tá. Eu fui lá, fiz o download. Aí eu peguei e falei, às vezes tem coisas que são simples. Então, assim, cada atendimento, ele vai te trazendo uma parte do Theta, sabe? Uma evolução. Você vai olhando, você vai entendendo como a técnica funciona, você vai trazendo o centro da técnica. Só que o mais importante é você se trabalhar, porque, por exemplo, hoje eu poderia ver o que vai fazer de você uma boa terapeuta? Você não se engatilhar com a história do outro. Se você se trabalha muito, por exemplo, vamos supor que em algum dia eu fui traída na minha vida. Aí senta o Zeni e fala, nossa, Gabi, preciso te contar, você não sabe, fui traída. Aí eu falo, nossa, ele já é um escroto. Hashtag a gente odeia ele. Meu ódio não é do cara que traiu ela, meu ódio é da minha história. Então, se eu não tenho isso trabalhado dentro de mim, talvez eu deixe isso influenciar a minha sessão com o Zeni. Então, é importante você se trabalhar para você não se engatilhar com uma história. Gente, eu já peguei umas coisas muito bizarras. Tipo, quando eu parar para contar essa história do teto, vocês morrem de rir. Teve um cara uma vez que eu atendi que ele falava assim, eu vim nessa sessão, porque como você já deve ter visto, eu não sei o que falaram para ele e eu fiquei em choque. Eu não sei, eu vim nessa sessão porque eu não sei se você já deve ter visto o tamanho do meu membro aqui embaixo, muito pequeno, né? E eu vim nessa sessão porque eu queria aumentar o tamanho. Isso me faz muito mal, ter o meu membro aqui pequeno. Você já deve ter visto, né? Deve estar evidente para você. Eu fiquei tipo cara de Barbie na caixa, não disse nem que sim, nem que não, porque eu não sabia o que tinham dito para ele e fiquei ali em pânico. Só que olha a história do cara. Eu também pedi para ele permissão para poder usar a história dele, para poder trazer para os alunos conhecimento sobre do que pode ser trabalhado. Pô, o cara vem trabalhar o trauma de teu pinto pequeno. Ok, vamos trabalhar. Não, porque foi muito traumático, porque várias namoradas, na hora que a gente ia para a cama e acabava que não virava em nada, às vezes eu nem conseguia dormir com a mulher porque ela percebia o tamanho. E aí eu fazia a leitura e falava assim, o criador, ele realmente tem, né, uma característica física, pelo amor de Deus, não mostra criador, mas ele tem uma característica física de ter um membro pequeno. E aí me vinha que não, que ele não tinha, que o pinto dele não era pequeno. E aí eu falava, velho, mas como não pode? O cara tá me contando 300 histórias do trauma, as mulheres olhavam pro cara e saíam correndo. Como pode não ter pequeno? Aí eu vi que existia uma contratura muscular, porque a mãe castrou ele. Ele era casado com a mãe, ele teve que cuidar da mãe. E aí existe uma castração emocional, e aí houve uma contratura muscular, e o membro dele sempre foi muito pequeno por conta de uma contratura muscular. Conclusão, 30 dias depois da sessão, ele voltou super feliz. Diz que ele não sabe o que aconteceu, mas eu mostrei para ele na sessão que era uma contratura muscular, que não tinha a ver com o tamanho. Eu falava, criador, você me salva nessa, porque se você me fala que o tamanho do membro do cara é normal, e o cara tá falando a vida inteira que tem 800 traumas, porque perdeu mulher, porque perdeu o relacionamento, porque o tamanho do membro dele, se eu viro pro cara e falo, não é pequeno, seu membro é normal, e só teve uma contratura muscular, você me faz isso ter uma luz na vida do cara, pelo amor de Deus. E aí a gente fez um trabalho emocional para que ele pudesse soltar essa musculatura, né? Voltamos lá, liberamos essa questão dele ter sido castrado pela mãe emocionalmente,
Tá vendo onde está o trauma? Aí eu contando essa história outro dia para a Bianca, que fez o suporte no curso, Bianca, já sei, vamos soltar um meme. Aumente o tamanho do seu membro em menos de 60 minutos de sessão. Eu dou muita risada com a Bianca. Ela fala, Gabi, novo produto, vamos lançar, a gente vai ficar rica. Então, assim, estão vendo como até nisso existem questões emocionais? Né? Até nisso existem questões que você pode trabalhar com teta, porque não tem a ver. O corpo ele vai corresponder com uma doença, com uma desordem, de acordo com o tipo de trauma emocional. Quando a gente trabalhou, esse cara foi um cara que fez umas 10 sessões depois dessa sessão. Cada sessão ele foi trazendo uma dor e a gente foi trabalhando. Então, foi muito importante, assim, para eu conseguir entender, e foi uma sessão, cara, eu não sei, quando a gente senta nessa cadeira de terapeuta, é um modo ativar, modo respeito, que é absurdo, né? Então, tipo assim, é absurdo o respeito que a gente precisa ter com outra pessoa numa sessão de terapia. E ele trazendo toda aquela dor dele, e eu, assim, trabalhando e buscando entender, tá? Sabe, o criador me mostra se existe uma questão física mesmo, se esses traumas, eles têm a ver com essa limitação física, e aí me vinha assim, só vinha para mim um sentimento de que ele não tinha nada, que ele não tinha problema, que não era menor do que o normal, era normal. E eu falava, mas como, criador? Como pode ser normal? Ele tá me contando. Então eu ficava questionando isso. E aí me veio, na hora que eu tava perguntando pro criador, meu corpo inteiro enrijeceu. Aí me veio contratura muscular. Aí, entende como o criador conversa com a gente? O meu corpo enrijeceu na hora que eu fui entender, que eu estava questionando isso. Né? Então, o criador trouxe, olha para essa questão, olha para esse lugar aqui, essa contratura muscular. Aí fez muito sentido, aí caiu a ficha. Falei, tá bom, é uma contratura muscular que ele tem, e não é necessariamente isso, que a vida inteira ele viveu essa contratura muscular. E o cara voltou muito feliz e falou, olha, eu sei, era aquilo da contratura muscular mesmo, foi maravilhoso. O cara ficou assim, sem palavras. E aí você pensa assim, cara, se eu tivesse feito essa sessão nele 20 anos atrás? Sabe, assim, é uma coisa que às vezes eu fico pensando. É claro que eu me falo depois, olha, mas você fez no momento certo, ele precisava ter passado por tudo isso, faz parte do aprendizado dele. Só que aí eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, vamos trazer mais gente pro Teta. Precisa de mais terapeuta no mundo. Agora, nessa fase de Covid, você não tem noção, suicídio e depressão tá assim, bombando. Então, temos que trazer mais terapeutas para o mundo, né? Por isso que eu fico, vamos indicar, gente, indiquem, por favor, pessoas para o básico. Vamos trazer pessoas para o básico, médicos, psicólogos, todos. Vamos trazer pessoas para ver o curso do básico. Por quê? Porque é isso, as pessoas entenderem que às vezes, se elas tiverem a técnica para fazer nelas mesmas e nos filhos, já teremos um mundo melhor. A Vaiana fala assim, quando você se forma com ela. Você está pronto agora para ir e transformar o mundo. A missão de vocês como Theta Healers é transformar o mundo. E é isso. É você olhar e falar, tá bom, a gente está aqui para poder transformar o mundo. É isso que a gente está fazendo. Vamos transformar o mundo. Mas essa transformação, ela começa aqui dentro. Ela começa dentro da gente. Começa na gente entendendo as nossas dores, né? Às vezes acontecem situações hoje que se fosse, sei lá, 4 anos atrás, antes do teto, eu ia mandar tomar no cu. Hoje, não. Hoje eu falo, nossa, estou muito transtornada, preciso de um dia. Plena, calma. Então, por quê? Porque eu sei que o transtorno é meu, eu sei que a dor é minha, então eu preciso trabalhar isso dentro de mim. E aí, acho que é muito essa tomada da autoconsciência, né? Deixa eu trabalhar isso em mim, deixa eu fazer isso em mim. Gente, já são 10 para as 8. Eu falo pouco, né? Na hora que eu vejo, já passou 2 horas. Oi? Dúvidas? O que vocês têm de dúvida? O que vocês estão percebendo aí nas trocas? Nada? Ninguém tem dúvida? Tá todo mundo mara, todo mundo trocando um monte. O pessoal não vai querer falar, vou falar, Gabi. Pode falar. Boa noite para todas, meninas. Oi, gatinha. Então, Gabi, qual foi a dificuldade que eu senti depois do curso? Em relação à insegurança. Às vezes, quando eu faço uma conexão com o Criador, me vem a dúvida assim, é isso
isso é uma coisa externa, uma coisa minha, ou é uma coisa realmente do Criador? Aí eu falei, caraca, eu vou perguntar de novo. E aí, às vezes, eu fico tão insegura que dá, tipo, vamos fazer 3 vezes. E dá duas ok e uma não. E em relação também a fazer o autodigging. Quando eu vou fazer isso em mim, eu chego em um momento que, depois que você falou, que eu ouvi tudo que você falou, parece que eu não estou preparada para ir para aquele próximo passo, preparada para ver aquilo. Eu até estava conversando com a Bia, eu fui fazer um autodigging, eu não vim próximo, eu fui mais. Eu vi uma pessoa ancestral e ela estava, tipo, toda acuada. A pergunta que eu fiz, quando eu senti isso? Foi um momento que não era meu, eu não vi isso antes. Eu não vi isso de agora, eu vi bem antes. Essa está sendo a minha dificuldade, em não ficar nessa vida, vamos dizer assim. E quando eu pergunto para o Criador, eu não tenho essa discernimento ou essa confiança de dar resposta. Tá. Você precisa, essa parte dessa confiança no Criador, de realmente, a frase que mais vai te atrapalhar no Teta é: será que eu realmente estou escutando o Criador? Será que é mesmo a voz do Criador? Será que isso não é uma coisa da minha cabeça? Eu lembro no começo das leituras que eu falava assim, cara, eu acho que eu tô viajando. Eu lembro que até quando eu tava dando curso de avançado, o curso avançado tem mais... Exatamente isso. No eu curso tô viajando. O curso do avançado tem mais de 700 downloads, né? E aí eu ficava assim, às vezes eu dando o curso, eu ficava falando assim, gente, eu acho que eu tô fazendo um monte de download, tô mandando essa vibração para esse povo, um monte de gente falando um monte de sim, eles acham que eles estão recebendo. E eu ficava com essa dúvida, porque eu falava assim, gente, será que realmente isso funciona, esse negócio de download? Será que... Ficava questionando isso, eu falava assim, será que eu não tô numa viagem, numa piração, esse negócio? E aí, outra coisa também, eu falo que você passa por algumas crises cancelado quando você tá no Teta. Uma é tipo, eu acho que é tudo eu acho que é tudo da minha cabeça, eu acho que eu tô inventando essas histórias. Quando eu falo isso da vida das pessoas, acho que eu tô inventando. Então, primeiro é você achar que é isso, e depois você achar que o outro medo é, nossa, eu tô mudando tanto, minha vida tá tão maravilhosa, tudo tá dando tão certo para mim, será que não vai acabar? Será que eu não vou voltar a ser o que eu era antes? Acho que isso é uma dúvida que também vem, porque Sim. você vai se trabalhando, você vai mudando tanto, você muda tanto, que às vezes você para e você olha e fala assim, será que isso não é um sonho? Porque, cara, minha vida estava um inferno. Eu comecei com o Teta Healing, tudo ficou lindo, maravilhoso, tá? Isso é uma coisa que vocês vão perceber. Isso não tem como correr. Daqui, se a gente conversar, quando vocês estiverem no curso do DIG, nós vamos conversar e vou falar, galera, mudou para melhor ou para pior desde que vocês começaram o Teta? Não tem uma pessoa que fala que piorou. Melhora. Tudo melhora na vida. Nível de consciência, situação que você vive, tudo melhora. Então, acho que uma insegurança é tipo, será que isso é real? Que isso realmente vai continuar? Continua, tá, gente? Eu tô há 4 anos, nesses 4 anos, tudo deu bom, Tamara. Minhas amigas que estão há 20 anos no Teta, 30 anos no Teta, também estão normal, já me garantiram, tipo, ó, tô aqui há 30 anos e tá massa, tá, eu tô evoluindo, tá ok. Então, assim, eu sempre gosto de compartilhar muito a minha experiência. Quando você pensa assim, será que isso é uma coisa da minha cabeça? Você sempre vai cancelar esse pensamento, você vai mandar ele para a luz. Aonde você vai ter discernimento da voz que fala com você? Não, você é o criador. Você é o criador, você vai identificar todas as vozes que falam com você e você vai sair do curso sabendo, isso não é o criador. Isso é o criador falando comigo. O curso te dá essa base. Mas para você chegar no você, o criador, você tem que passar pelo avançado, você tem que passar pelo DIG. Por quê? Porque ele é um complemento da técnica. Eu falo, a Havaiana tinha que dar você, o criador, logo depois do básico, porque é muito importante. É muito importante você saber a voz que você está escutando. Você vai diferenciar a voz do criador da voz dos seus anjos, da voz do seu ego, da voz de um guia, de um mentor espiritual. Olha o tanto de voz que pode estar falando com você. Quando eu fiz o Você, o Criador, eu entendi que eu nunca tinha escutado o Criador. Tinha 40 dias que eu tinha entrado no Teta quando eu fiz o Você, o Criador. Eu já estava fazendo curso para instrutora. E ali eu entendi que tudo o que eu escutei nos 40 dias de Teta Healing, que eu entrei de cabeça, eu percebi que eu nunca tinha escutado o Criador. Eu só tive essa clareza quando eu fiz o curso Você, o Criador. Então, assim, hoje, quais são as dicas que eu posso dar em relação a escutar a voz do Criador?
A voz do Criador é a voz mais amorosa e a voz mais gentil. Quando você escuta a voz do Criador, ela te dá um quentinho no coração. Se você não sente um quentinho no coração quando você escuta uma resposta do Criador, provavelmente essa voz não é do Criador. Por quê? Porque a voz do Criador, ela é uma voz suave, ela é uma voz gentil, ela é uma voz que traz um quentinho no coração. Então, se você não tá... E o Criador, ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele nunca manda você fazer uma coisa. Tipo, corta o seu cabelo agora. O Criador não manda você cortar o cabelo. Não é a voz do Criador, se você está escutando isso. Bate a porta e deixa de falar com seu marido por uma semana. Não é o Criador te falando isso. A voz do Criador, ele não manda você fazer as coisas. Ele sempre vai trazer para você uma resposta que vai trazer o seu livre-arbítrio para que você possa escolher a melhor saída. E vai ser sempre uma resposta muito acolhedora. Vai ser sempre uma voz que te dá... Ai, que leveza escutar isso. Essa é uma voz do Criador. Mas aí vocês vão ter muitos insights sobre isso no curso do Você é o Criador. Pode falar, Ozeni. Tem uma dúvida no autodigging. No autodigging, estava fazendo no começo, né? Terceiro dia, no quarto dia, me deu muita dor na nuca, ao ponto de não conseguir nem mexer. Agora já melhorou um pouquinho. Eu fiz a sessão com uma Teta Healer. Daí eu estava tentando fazer, ok, o que eu faço? Daí eu tentei entrar na dor, eu tentei entrar no C2, C3 ali, e falei assim, ok, deixa eu entrar ali dentro. Aí eu meio que eu começo a sentir um monte de emoção, daí eu me perco entrando na dor. Tem alguma coisa na dor, quando eu estou fazendo o digging, e essa dor já faz 10 dias, eu não estou conseguindo tirar ela. Como que eu faço? No digging, a gente aprende o digging de dor, mas, por exemplo, o que aconteceu com você? É um processo que está em aberto relacionado à sua mãe. Alguma coisa que você trabalhou naquele digging que estava relacionada à sua mãe, que você recebeu o download, você disse sim, mas o seu coração não recebeu isso. Você não deixou essa chave girar no seu coração, você não liberou ali. E aí, essa questão que está em aberto, ela está trazendo para você uma trava, né? Então, assim, o que eu não consegui liberar lá atrás, eu estou me travando hoje. Então, por exemplo, a dor no pescoço, ela tem a ver muito com, por exemplo, se eu travo o meu pescoço, eu vou olhar sempre para um lugar. Eu não vou conseguir ver em volta, eu não vou conseguir olhar para os lados. E aí o que eu entendo é que a pessoa trouxe para você outras perspectivas que você não queria olhar nessa sessão. E aí você olhou, tá bom, recebo, concordo, libero, mas o seu coração não queria fazer esse movimento. Então, é como se tivesse um processo em aberto. E aí, o que eu sugiro que você faça? Volta na sessão que você trabalhou 10 dias atrás. Percebe qual é a parte da sessão que tem relação com a sua mãe, que traz alguma coisa que ainda não está bem resolvida entre você e a sua mãe. E libera isso. Tá, foi o gatilho com meu irmão que estava em depressão, querendo suicida. Aí ele me liga, aí foi no outro dia eu comecei a dor. Porque aí você entrou no papel de mãe. Ok. Aí você teve que exercer uma função que não é sua. Ok. E aí isso trouxe para você de forma subconsciente toda a falta de estrutura que você gostaria de ter recebido da sua mãe. Tá. A situação dele te faz voltar no tempo quando você não teve a estrutura que você precisava da sua mãe. E aí, quando ele vem dizendo isso para você, ele está trazendo para você o quanto você precisa assumir esse lugar. Tipo, você tem que me ajudar, você tem que... Não disse isso verbalmente, mas quando ele compartilha, tipo, espero que você me ajude. E aí, o seu medo é ter que olhar para tudo o que isso está te gerando em volta de gatilho. E para que eu não tenha que olhar para tudo isso, eu travo. Tá. O que aconteceu que foi lá a perda da minha mãe, quando era gente pequena, e tudo isso que levou até hoje. Aí você assumiu esse lugar, aí teve a falta da mãe, aí a falta da mãe ainda dói para você em algum lugar. E você ter que assumir essa postura de ser mãe dele te machuca. É muito. É pesado. Toda vez que tem desafio aqui, nessa parte de ombros,
Ombros é tipo ombro e cervical aqui, essa parte de não conseguir. Sabe quando a gente dá essa dor aqui, assim, ó, bem aqui, nessa parte aqui, que a gente faz assim, você fala, nossa, não consigo fazer esse movimento? É quando eu preciso carregar o peso do mundo. Eu preciso carregar o peso do mundo. E se você ficar com o braço assim, ó, faz assim com o braço. Façam assim com o braço. Quando você faz isso aqui com o braço, tenta sustentar mais uns 2 minutos para você ver aonde dói. Descarregar o peso do mundo. Aqui, ó. Você ficar aqui, vai ter um momento que... É o primeiro lugar que apita, aqui. Eu preciso carregar o peso do mundo. Eu preciso assumir essa função mãe. E tá sendo muito pesado para mim, aí eu travo. Ok. Obrigada. Yeah. Pode falar, Letícia. Gabi, essa semana eu não lembro agora exatamente o que foi. Me deu uma dor de cabeça muito, muito forte e dor nas costas. Dor nas costas eu já tenho há 1.500 anos e estou trabalhando para resolver isso. Aí no grupo do Telegram de leitura, uma pessoa fez a minha leitura, aí ela mandou cura, amor, tudo tal, e melhorou, aliviou. Aí ela falou assim que perguntou, né, para mim, se eu não mexi em alguma crença e não concluí. E por isso que desencadeou essas dores. Aí depois também ela falou assim que foi algum assunto que eu ainda não quis mergulhar para resolver em definitivo e que pode ter trazido essa dor. Aí queria saber como que eu mexo com essa situação, qual que é a melhor forma de eu prosseguir. Você pode olhar para isso que ela está trazendo. Geralmente, tipo, essa parte das dores, gente, vocês vão aprender no curso de anatomia, porque, por exemplo, a gente vai estudar cada dia um sistema do corpo. E aí, a dor, ela sempre vai agir em cima de um sistema. A dor que você tem nas costas é uma dor mais para baixo aqui? Bem na base das costas. Na base das costas. Aí a gente vai e pensa, tá bom, quando a dor vem para o físico, existe uma disfunção no chakra. Então, qual é o chakra ali? Chakra básico. Base tá ligado à questão de quê? Estrutura. Lembra que a gente aprendeu na aula? Tá bom. Então, existe alguma dor na sua estrutura que está sendo abalada nesse momento. Estrutura, lembra que eu brinquei da gente jogar a base na pessoa? Pai, mãe, relação com ela mesma e relacionamento. A gente faz uma base de 4 pontos e joga na base dela. Quando eu jogo, é como se você não pudesse contar com o pai, não pudesse contar com a mãe, não pudesse contar com relacionamento, você só pode contar com você mesmo. Faz sentido? Sim. É como se, de alguma forma, você olha para essa estrutura em volta de você. Ela existe, mas você não sente que aquilo é firme, que é terreno sólido. E aí, essa falta de estrutura te abala emocionalmente. Aí ela vai, e aí você fala, dor de cabeça. Dor é mais aqui na cabeça? É têmpora? Eu nem lembro. Acho que estava doendo mais na testa. Tá, E testa. é muito difícil eu ter dor de cabeça. Foi uma dor assim que estava até me atrapalhando a pensar, fazer as coisas. Tem a ver com o fundo é mais pro fundo do olho, é mais aqui mesmo. Na testa. Tá. Testa onde que tá? Qual é o chakra que tá? O nosso terceiro olho. O terceiro olho tem a ver com a nossa capacidade de ver coisas do passado e coisas do futuro. Então, o que eu não estou conseguindo enxergar que está além da minha percepção. Então, existe um problema na minha estrutura, eu não quero olhar para isso, então eu bloqueio essa energia do meu terceiro olho, porque eu não quero olhar essa situação, e isso fica como um incômodo, porque a dor de cabeça e a dor da coluna, elas trazem um incômodo. Aí você pode começar a trazer, tá bom, e quando foi na minha vida que eu vivi incômodos? Aí você começa a cavar para entender os incômodos que vieram para você. E qual é o incômodo que eu tenho em relação à minha estrutura hoje? Qual que é o medo que eu tenho se eu fico sem essa estrutura? Então, é como se o Theta, ele traz muitas perspectivas. Você pode fazer a leitura por muitas ferramentas. Você pode fazer a correlação por muitos lugares, entendeu? Tá. Então, aí essa coisa, espera, deixa eu ver para onde eu vou, deixa eu ver não sei o quê. Então, tipo, você vai percebendo para onde que você vai. Uma coisa que eu queria falar... Obrigada.
Gratidão. A Luciana tinha falado negócio de ancestral. A gente vai aprender a trabalhar com ancestral no digging genético histórico. Se você perceber algum ancestral, provavelmente você deve ter alguma habilidade com outra técnica que te permite olhar muito para a vida ancestral. Eu vou recomendar para você mandar amor para ancestral e não ir falar com ancestral, não trabalhar com ancestral até você ter o domínio da técnica do Theta para trabalhar no ancestral. Se você trabalha com ancestrais com outras técnicas, continua trabalhando. Pode ser que o ancestral venha no meio de uma sessão de Theta, separa a sessão de Theta, trabalha com a sua técnica com ancestral e aí depois você retoma a sessão de Theta. Mas para não misturar até você ter a base de como trabalhar com ancestral. Sim, eu mandei amor, eu fiz como a Bia falou. Eu botei o band-aid, mandei amor. E assim, se eu trabalho assim contra a técnica, e foi bem na semana que eu tinha feito uma cerimônia. Uhum. E aí veio isso muito, muito latente para mim. Uhum. E na cerimônia também eu usei algumas técnicas do Tetra, de falar e de trazer a consciência do que estava acontecendo. Uhum. Foi bem, bem forte isso. Foi depois que eu fiz o curso, eu fiz uma cerimônia e depois eu fui fazer o dig. Então foi bem assim, Sim. forte isso. Sim. Mas aí chegou um ponto que eu travei, do tipo, agora para. Às vezes vão vir coisas para você de outros lugares, dessas vidas ancestrais, às vezes vão aparecer, mas como ainda não está no momento de vocês trabalharem com isso por não terem chegado no curso do digging, manda amor e pede para colocar um band-aid, explica para o ancestral que você está num outro momento, sabe? Não entra muito, não conversa, não entra em contato com o ancestral, não trabalha muito ainda, tá? Tá. Uhum. Falar, Maria. Eu até quero marcar uma sessão com você para a gente trabalhar isso. Que na sessão que a gente fez, aconteceu isso também. Perfeito. Combinado. Pode Gabi, falar. assim, depois da nosso curso, né? Eu tô tendo muita energia, uma energia, assim, que eu não sei de onde vem, sabe? Assim, uma coisa... Cara, parece que eu tô ligada no 110, assim, o dia inteiro. Eu tô num trabalho novo e tá sendo, assim, bem puxado, e eu não sinto aquela pressão, aquele cansaço. Tudo bem que eu tô gostando muito do que eu tô fazendo, mas, assim, eu sinto que eu tô com uma energia, né, muito, assim, que até eu... Me assusta, cancelo. Aí, Gabi, eu fiz o curso porque eu quero, né, descobrir, eu comentei até no WhatsApp que eu não tenho mais o meu período, né? E aí eu tentei fazer alguns diggings, eu me perco, e às vezes, assim, parece que eu tenho que usar as palavras do Theta, e tudo bem se eu não usar exatamente Theta, né? E também eu acho que tem horas que eu me saboto, ou o negócio fica parado ali. E eu fiz o teste da âncora, né? Aí eu perguntei se eu tenho medo de menstruar, fala que sim. Se eu tenho medo de ser mãe, fala que sim. Eu já até fiz algumas sessões com você, eu fiz constelação, mas eu sei que tem camadas e camadas, né? Que a gente pode ir escavando, né? Mas, assim, eu sinto que chega uma hora, assim, que não vem palavras, que me trava, e aí eu começo a falar do meu jeito. Eu acho que é ok, não é? Tipo, Tudo bem. Tudo bem você falar do seu jeito, por quê? Porque o Theta, ele vai acontecer, o Theta, ele é muito intenção. A gente aprende as frases bonitinhas, a fazer os downloads bonitinhos, mas não é isso o que vale no Theta, é a intenção. Então, por exemplo, na hora que você está fazendo os diggings, né, é o que você falou, são camadas. Aí, por exemplo, quando ainda dá no seu campo, eu tenho medo de menstruar, eu tenho medo de ser mãe, eu tenho medo. Os medos, eles bloqueiam. Às vezes, por mais que você já tenha visitado uma camada da cebola, às vezes você precisa revisitar ela e entender os ganhos secundários de manter os medos, né? Porque às vezes a gente fala assim, às vezes você faz 300 sessões, aí você vai cair na mão de uma pessoa, de um amigo que está trocando sessão, em uma sessão você consegue resolver, mas você fez 300 sessões antes para poder resolver aquilo, para poder conseguir chegar e dar aquela virada de chave, sabe? Então, cada vez que você trabalha, né, útero tem muito a ver com questões de abuso. Então, por exemplo, quando o seu útero, ele deixa de trazer para você um período, o período é o seu útero contando que ele se preparou para ter um bebê naquele mês.
Aí você fala assim, nossa, o meu útero não tá dizendo para mim que ele tá se preparando para ter um bebê. Aí você vira e fala, não, mas quando eu testo, existem medos de ter um bebê. Então é natural que se você tem medo, o seu útero é muito inteligente, ele vai falar, cara, vamos cortar o período, porque ela tem medo de ter um bebê, então vamos cumprir essa proteção para ela. Então o seu útero, para proteger você, ele deixa de trazer o período. E aí seria entrar numa camada mais profunda desses medos e ainda entender, tá bom, por mais que eu já tenha entendido o que está por trás desses medos, o que eu ganho ainda sustentando esses medos, né? Quais são as coisas que eu tenho ainda dentro de mim? O que eu estou ganhando a partir desse medo que eu estou sustentando aqui? Porque eu só sustento o medo porque eu ganho alguma coisa com ele. Então, precisa entender os ganhos positivos, os ganhos secundários de manter padrões de medo em relação a filhos. E aí, essa energia que você fala, pode ser que, provavelmente, você deve ter liberado alguma coisa muito pesada, algum programa muito pesado, que estava te drenando. Quando a gente libera os programas que drenam, a gente... Cara, se eu te contar meu dia, às vezes eu fazia uns 24 horas do meu dia, a galera falava, você tá de sacanagem. Eu faço... Nossa, que meu dia tá rendendo tanto. Eu falo, uau! Tipo assim, antes parece que passava assim, 3 horas parece que passava em 1 hora. Agora, assim, 3 horas estão assim, sabe? É incrível como o meu dia tá rendendo, assim. Maravilhoso. Falei, gente, depois do Teta é assim. Aí eu peguei, ainda tive até uma ideia essa semana. A gente está fazendo um negócio aqui de indicação. A gente vai fazer assim, beleza, se você indica, sei lá, uma pessoa que fecha o curso de Teta, você tem tantos % de bolsa no próximo curso. Se você indica tantas pessoas, tá bom, se você consegue indicar, sei lá, 5 pessoas que fecham o curso, você tem bolsa integral para fazer o avançado. Então, tipo, por quê? Porque a ideia é trazer mais pessoas, para que mais pessoas tenham consciência disso e possibilitar que as pessoas consigam ir avançando na técnica. Tá bom, você não tem dinheiro para fazer o avançado? Então tá, me indica 5 pessoas que fechem, que você faz o avançado, sem custo para você. Por quê? Porque é uma forma de trazer essa divulgação da técnica, as pessoas conseguirem se curar com isso também, sabe? A gente vai lançar isso agora, acho que até na semana que vem. Mas, cara, Teta é vida. É por isso que eu falo, todo mundo tinha que conhecer o Teta Healing. Porque... Quero me organizar melhor e ter mais tempo para eu estudar mais, saber o livro, estudar mais. Eu não trabalho com isso, não tenho planos, né? Mas nunca se sabe. Mas, Sim. assim, eu quero me curar, eu vou me curar. E eu quero, assim, me trabalhar, me conhecer e, enfim, mudar o mundo, né? Começando por... É isso aí, é esse o intuito. Captou a mensagem, é isso aí. A gente vai mudar o mundo, galera. A gente vai mudar o mundo, é essa percepção, entendeu? Vamos transformar o planeta Terra. Vamos pegar a pecada novinha aqui, ó. Dá-lhe Teta Healing na veia, né, filha? Você gosta de Teta? Sim. Você faz Qual que é? Quem que é ela? Desculpa. Hã? Você é Júlia? Você é Júlia ou Bia? Senta para falar. Você é Júlia ou Bia? Bia. Vocês têm dúvidas para perguntar para a Bia? A Bia também pode responder dúvidas do Teta. Ela é muito ninja de leitura, né, filha? Ela viu que ia ter uma enchente na cidade. Esses dias a enchente aconteceu essa semana, né? A gente estava contando que a gente faz digging direto, que vocês pedem digging, e que vocês trazem 300 coisas no digging. A mamãe tem que sair que nem doido chamando anjo para fechar vocês no digging. Calma, filha, calma, deixa eu ressignificar uma coisa de cada vez. Calma. Respira. Calma, você me trouxe 400 coisas para a gente poder trabalhar. Calma, uma de cada vez. Então, vamos ver qual aprendizado, não sei o quê. Né? É bom fazer digging? Sim. Sim. Senta, faz sessão que nem adulto. 1h30 de sessão, assim. Ó. Até tem o lencinho, assim, ó, para fazer assim. Né, filha? Mais dúvidas, pessoal? Não? Você tem dúvida? Não tem. Já acabou? Ué, se ninguém tiver dúvida, acabou. Elas ficam aqui esperando minha atenção, sabe? Pessoal, se tiverem dúvidas, a Bia, a Bianca,
como ela é suporte dos cursos, ela pode tirar dúvida de qualquer curso para vocês, que ela já fez quase todos os cursos. Então, a Bia está aí como suporte, para vocês tirarem dúvida também. Bia, estou nesse digging, como é que eu faço, o que eu posso fazer? Então, a Bianca, ela orienta aí no que vocês precisarem. Então, tiverem alguma dúvida, às vezes eu não consigo responder todas as perguntas, mas a Bianca está ali, vocês podem ligar, podem conversar, se tiverem dúvida de algum curso específico, a Bia pode explicar também. Pode falar, Letícia. Eu recebi o kit hoje, o certificado, tudo apaixonada. Não deu nem tempo de eu ver muito, que chegou um pouquinho antes da gente entrar numa live. Aí vem o papelzinho com as pedrinhas dos chakras, né? Aí eu queria perguntar se você recomenda colocar em algum lugar, fazer alguma coisa com eles? Geralmente, o que você pode fazer? Lembra que a gente falou sobre zerar a memória dos objetos? O criador é comandado zerar as memórias desse objeto? Aqui, antes de mandar para vocês, a gente zera as memórias e eu coloco downloads nas pedras. Então, amorosidade, cada pedrinha ela é programada com sentimento. Eu separo elas por cores, programo por cores, e aí depois eu separo elas e coloco nos saquinhos e faço um download final no kit todo, né? Então, você pode, por exemplo, se você quiser, você pode zerar a memória das pedras e você pode programar cada uma delas com um download. Então, por exemplo, eu tenho uma pedra que faz só limpeza de errante caída. Ela fica no lugar onde eu faço atendimento. Então, Gabi, como você faz isso? É comandado que essa pedra, sabe, a sensação de liberar todos os errantes e caídos desse espaço onde eu trabalho. Grato, está feito, está feito, está feito, mostra, eu dou aquela função para aquela pedra. É comandado que essa pedra, ela emana amor incondicional. Eu programo o meu cabelo, eu programo os meu brinco, o meu colar. Então, por exemplo, quando eu estou dando curso, eu sempre programo que o meu cabelo possa trazer o brilho do Theta Healing para as pessoas. Então, as pessoas que olham para o meu cabelo, se elas têm o receptor para isso, elas vão captar o brilho do Theta Healing através do brilho do meu cabelo. Então, eu programo tudo. Eu programo a roupa, eu programo a maquiagem, eu programo tudo. Por exemplo, você vai sair para um lugar, você quer passar para as pessoas seriedade, você quer passar autoridade no que você está falando, você vai fazer um download de autoridade naquilo. Só que tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que têm problema com autoridade. Então, geralmente, né, eu tenho, às vezes, muitas pessoas que às vezes olham e falam assim, nossa, cara, a Gabi é muito confiante. Tipo, bate o olho em mim e fala, eu odeio a Gabi. Cara, a Gabi tem uma confiança, velho, que dá ódio. Já escutei muito isso, porque é uma coisa que talvez eu preciso melhorar dentro de mim. Então, se eu olho a Gabi falando, cara, ela fala de um jeito tão confiante que aquilo me irrita. E às vezes a pessoa se engatilha comigo porque ela fica irritada por conta da confiança que ela vê. E aí ela fala, nossa, eu tô vendo uma confiança ali que eu preciso trabalhar dentro de mim. E aí tem muitas pessoas que, inclusive, deixam de seguir. Elas falam, Gabi, eu te deixei de seguir 1 ano atrás. Porque, cara, a sua autoridade me irritava muito. Tipo, eu tenho um problema com a autoridade. A vida inteira tive um problema com meu pai, que era muita autoridade. Então, quando eu via você chegando e falando com propriedade sobre as coisas que você fala nas lives e tudo, isso me irritava profundamente, porque me lembrava do autoritarismo do meu pai. E aí a pessoa às vezes volta depois de 1 ano e fala, mas tá tudo bem, é porque naquele momento às vezes não estava pronta para trabalhar essas questões. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com os downloads que a gente faz também. Você faz download de que você quer passar autoridade, se a pessoa tem problema com a autoridade, ela vai ter problema com você. Então você pode programar e dar uma função para cada pedra. Tipo assim, eu tô muito irritada, eu tenho umas pedrinhas que às vezes as meninas estão com muita raiva, eu falo, segura essa pedra, sabe aquela que eu te dei? Aquela preta. Quando elas estão muito irritadas, eu falo, segura essa pedra, porque eu já programei a pedra para absorver e mandar para a luz toda a irritação. E aí elas seguram a pedra, sabe que eu fiz alguma programação na pedra. Então, você pode programar uma pedra para te dar alegria, para te dar felicidade. Então, é comandado que essa pedra aqui, ela sempre traz para mim sensações de alegria, de vitalidade, de força, de ação. Só que, tipo, você não vai deixar essa pedra perto de você na hora de dormir. Agilidade, força, ação, movimento, tipo, você vai deitar na cama em gama. Não vai ficar fritando lá, deitado, tentando dormir. Né? Aqui em casa, a gente, com as minhas discussões com o Arnon, minhas discussões com o Arnon é assim, não acredito que você mudou o download da cama. Pô, são 2 da manhã, por isso que nós dois a gente não consegue dormir. Se eu for fazer atendimento, mudou o download da cama. Pô, não, eu já te falei, não é para vir sentar com o computador na cama, porque aí você troca o download da cama, a gente não consegue dormir depois. A discussão de casal Theta Healer, né? Aí
Mas é muito isso, tipo, a cama ela tem que ter download para casal, né? De descanso, de repor as suas energias e de diversão. Porque senão você deita na cama e você capota, né? Então, tem que tomar muito cuidado com os downloads que a gente usa. Mas qualquer coisa, Gabi, tô muito irritada, nervosa, se eu posso programar a pedra para poder jogar, absorver minha irritação e me enviar para a luz, pode. Então, as pedrinhas, elas são... E elas têm uma consciência, a gente vai falar sobre isso no curso do avançado. No curso do avançado, a gente vai aprender a ler os objetos, por exemplo. O marido fala, onde você foi hoje? Ah, fui em tal lugar. Me presta o celular, por favor. Você faz a leitura do celular, os lugares que ele teve, e você consegue ver se ele teve onde ele te falou mesmo. Tipo isso. Leitura do sapato do marido. Só que essas coisas ensinam avançado. Onde você foi mesmo, amor? Teve uma mulher que, no curso, ela fez o download no sapato do marido, que ele só ia em lugares que traziam conexão para o casamento deles, né? Que o sapato só estava autorizado a entrar em lugares onde o casamento, onde trouxesse conexão para o casamento. E aí, aconteceu, quando ela fez o download, ela me mandou e falou assim, Gabi, cara, eu preciso te contar o que aconteceu. Meu marido, ela estava desconfiada que o marido estava traindo ela, e de que o marido traía ela na parte da tarde. Ela falou, eu tô muito desconfiada que ele tá pegando o carro, ele tá indo pra algum lugar à tarde, eu acho que ele tá me traindo. Aí, ela falou assim, eu falei, olha, né, se fizer um download no sapato dele, que ele vai em lugares aonde isso mantém e fortalece o casamento de vocês. Ela falou, Gabi, você não sabe o que aconteceu. Eu fiz o download, o carro do meu marido quebrou. Aí ele foi pegar o Uber e aí ele perdeu a carteira dele, ele não tinha como pegar o Uber. Tipo, ela falou, o download do sapato funcionou. Então, assim, a parte de leitura de objeto, essas coisas, a gente vai abordar isso mais no avançado. Gente, dá vontade de contar tudo, dá vontade de chegar e dar todos os conteúdos de tudo. Mas é o que a Vaiana fala, é uma sequência, cada curso ele tem a sua magia, cada curso ele tem a sua energia, então é esperar as pessoas, se a pessoa não está sentada no curso avançado, não pode trazer um conteúdo que não é daquele curso, porque ela não está pronta para aquela energia, né? Mas dá vontade de sair contando tudo, né? Essas aqui sabem fazer o comando de em teta muito rápido, e aí eu falo para elas, né? Quando elas tinham muito curso presencial, elas iam nos cursos e eu ficava para elas, não pode ensinar para os alunos como subir em teta em 1 segundo. Vocês entendem isso? Eles ainda são do nível básico, eles vão perguntar para vocês, vocês vão dizer que vocês não podem contar, ok? Ok. Mamãe, 2 pessoas me perguntaram como sobe em teta muito rápido. Eu falei, eu te avisei? Ela falou, eu falei que eu não posso contar. Muito bem. Né? Gabi, como faz um comando? Como que vê os números da Mega Sena, do Mega Millions? Deixa eu contar. A gente brincou disso essa semana. Conta para ela, conta para ela, conta para ela. Conta para ela. Conta para ela o que aconteceu essa semana. Vou nem falar, ela que vai contar. Não. Conta, Bia. Conta. Conta que fez o número da Mega Sena. Eu perguntei os números para o criador, eu acertei 4. Acertou 4 números da Mega Sena. Uau! Eu tô para fazer, mas eu acho que... Eu não sei, eu até peguei as cartelinhas. A mamãe acertou 2. A mamãe acertou 2, ela acertou 4, a Bia acertou 3. A gente brincou, meu pai sempre joga. A Bia acertou... Não, você acertou quanto? 4 ou 3? 4. Ela acertou 4. Aí meu pai pegou e falou assim... Vamos pegar as meninas aqui, eu vou pegar elas para fazer jogo toda semana agora. É porque não tem crença que, tipo assim, não pode usar. Cara, se tiver que ganhar, você vai ganhar. Tipo, X, você tá roubando, você tá acessando o criador, né? E aí, nesse dos números da Mega Sena, eu já tentei várias coisas diferentes. Tipo, o criador me mostra o número da Mega Sena, o criador é comandado seja feita uma leitura de futuro sobre os números que estão sendo sorteados na próxima Mega Sena. Você tem que ser muito específica no comando da leitura de futuro, né? Então, dá para brincar. Legal. Acertou 4 números. Vou fazer. Vou fazer essa semana. Tá, Bia. Não, de nada. De nada. Já acabou agora? Já acabou agora. Cadê o botão de desligar, mãe?
Não, vamos despedir das pessoas primeiro? Tchau. Vamos. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês aqui hoje. Se tiverem alguma dúvida, podem ir mandando as perguntas, a gente vai resolvendo, vai respondendo de vez em quando. No grupo de leitura do Telegram, é importante vocês colocarem lá os temas que vocês querem que sejam lidos, para poder ir treinando leitura. Tem uma pessoa lá que pediu leitura, você treina a leitura, pede a leitura. A ideia é incentivar vocês a ficarem fazendo esses treinos. E aí, quando a gente lançar esse negócio dos descontos, tipo, ganha bolsa, se você indicar tantas pessoas, você ganha tanto de bolsa. Quando a gente indicar isso, quando a gente finalizar só a tabela das bolsas, eu passo para vocês. A gente vai passar de forma individual para vocês poderem, para a gente poder dar oportunidade para vocês fazerem outros cursos também, tá? Galera, boa noite para todo mundo. Eu quero mostrar o que eu sei fazer, olha. Então, mostra o que você sabe fazer. Eu vou tentar. Aqui, tem download no Slime? Aqui e aqui. Uau! Tem download no Slime? Não. Fez um pretzel aí? O quê? Pretzel. É um pretzel que você tá fazendo? Aquela rosquinha lá de canela que a gente gosta de Não comer? sei. É tipo um pretzel, ó. Mamãe, tira a mão, olha. Tá, todo mundo achou muito incrível. Parabéns, filha. Muito bem. Então tá, gente. A gente vai se falando. Tchau. A gente se vê em breve. Gratidão pelo tempo de vocês hoje aqui. E aí a gente vai falando pelo grupo também. Qualquer dúvida vocês podem chamar. A Bia já escreveu ali, ó. Quem chamar dúvida pode me chamar 24 horas. Tá bom? Olha, Um beijo. Uma bolha. Boa noite. Pera. Boa noite. Boa noite. Uau, que bolha grande. Muito bem. Muito bem. Olha. Posso estourar? Pode. Pronto. Não estourou? Não estourou. Fala um beijo. Agora você pode desligar aqui. Beijo. Pode encerrar. Tchau. Encerrar a reunião para todos. Mãe.